indefinidamente. No momento crítico, os mentores interromperão tudo. O herói informou que nesse caso, tudo bem, ele tem um plano. O camarada perguntou o que ele tinha em mente, pois sabia que ele tinha algo na manga. Shu-Han informou que se tratava de formação. Ao-chan ficou surpreso, mas depois percebeu que era de fato um bom plano. Naquele momento, o herói aproveitou a matriz de 5 estrelas elementais. Cada um de seus companheiros formaria a base da matriz permanentemente com uma das 5 estrelas. Ele, por sua vez, ficaria no centro como o núcleo dessa informação. Os presentes imediatamente tomavam seus lugares nas estrelas. Os inimigos atacaram, ele fingiu fazer funcionar, mas eles só precisavam começar com Shu-Han. O protagonista simplesmente manipulou um conjunto de 5 estrelas elementares. Elas e todos os outros se tornaram um só, e o herói atacou com a ajuda de Lianshu. Com isso, o ego do cara aumentou várias vezes e ele conseguiu destruir vários inimigos. A matriz estelar dos 5 elementos é diferente dessas formações. Aquela que o cara usou na caverna Jingxi. As informações que utilizavam ervas estelares e outras plantas espirituais. Elas consumiam a energia das plantas e serviam apenas para capturar inimigos. A matriz estelar dos 5 elementos, por outro lado, foi projetada especificamente para matar. Mais importante ainda, a matriz estelar dos 5 elementos era uma formação viva. Então, o cara ordenou que a formação fosse ativada. Como consequência, ela atacou muitos inimigos que estavam tentando atacar. Ao ver o que aconteceu, Huang Fu disse que os novatos deste ano eram incríveis. Ele nem mesmo esperava que um mestre de formação estivesse aqui. Shu Wei disse ao professor Li Kaishan que, afinal, ele estava certo. Acontece que esse Shu-Han é de fato habilidoso em criar maravilhas. Yue Tian não entendia de que tipo de milagres eles estavam falando, era muito cedo para os mentores falarem sobre isso. E o chefe entre os recém-chegados informou a todos que o poder de uma formação não era algo com que uma pessoa pudesse lutar. Eles precisavam da ajuda uns dos outros. Para começar, eles só precisavam destruir a formação e depois levar os prêmios. Assim, todos canalizaram seu poder. E ele foi direcionado para uma pessoa central, que em seguida sentiu uma incrível energia espiritual. Ele decidiu que um golpe agora seria suficiente para quebrar essa formação. Mas o protagonista não tinha essa opinião. Ele canalizou o poder da informação para uma pessoa. E essa pessoa era o Rei Touro. O homem também sentiu um enorme influxo de energia de batalha. Assim, enfrentou o poder que muitos oponentes haviam reunido. No final, o corpo do inimigo voou para uma parede em algum lugar. E o vencedor foi o Rei Touro. Shu-Han sabia que a formação dos 5 elementos da luz estelar, apesar de sua simplicidade, era uma informação confiável de nível imperial. Sua característica distintiva de flexibilidade era adequada para ser ativada por um pequeno grupo, concentrando o poder e facilitando o efeito de amplificação. Por isso, o cara afirmou que eles continuariam a esmagar tudo no campo de batalha. Assim, seus inimigos estavam sendo destruídos pouco a pouco. E ninguém conseguia resistir a esse poder. Os rapazes não entendiam por que essa formação era tão poderosa. 5 ou 6 pessoas enfrentando metade de todos os recém-chegados. Portanto, alguns já estavam se perguntando. Ao ouvir essa conversa, Lianshu disse a Qingya para treinar mais novatos para eles. Long Wu estava indignado esse bando de escória, incapaz até mesmo de lutar contra Shu-Han. Huang Fu apontou que essa formação era inacreditável. Se ela for usada no campo de batalha no futuro, será uma arma formidável. Shu Wei perguntou o que o segundo professor achava dela. Yue Tian confirmou que havia poder aqui. Qingya estava atacando a formação inimiga naquele momento. Parecia que com sua imensa força, ele seria capaz de rompê-la. Mas, no final, ele não teve sucesso e apenas se recuperou na distância. Depois de aterrissar, o cara percebeu que não se deve brincar com uma coisa dessas, pois a força deles era incrível. Lianshu pediu a seu companheiro que esmagasse esse cara com a formação. O herói explicou que a formação não era onipotente. O preço de um ataque forte também é alto. A essa altura, a energia interna do cara deve estar quase esgotada. Silver Wings of the God of War observou que essa formação é de fato muito forte. Mas ela consome energia em um ritmo assustador. Enquanto eles estavam conversando, Qingya não parou e decidiu atacar novamente. As pessoas presentes não entendiam o que havia acontecido com esse cara. Ele estava emitindo luz dourada. Será que ele realmente se tornou um Buda na hora? Alguém relatou que essa técnica corporal maligna. O condicionamento físico de Qingya é incomparável. Ele alcançou o nível de corpo dourado, que é incrivelmente formidável. Com um físico poderoso como o dele, o nível de cultivo nem se torna tão importante. O próprio Qingya disse que se seu assinante pudesse resistir ao seu ataque, ele admitiria a derrota.
Altian sentiu que essa pessoa possuía um poder incrível. Shu Han sabia o que fazer e decidiu dispersar a formação. Assim, os 5 pilares deixaram de ser relevantes. E todos eles foram para trás das costas do protagonista. Longvu notou que, depois de muita hesitação, ele finalmente havia usado sua técnica mais poderosa. Agora eles veriam se Shu Han conseguiria lidar com tal poder. O protagonista aplicou uma arte corporal celestial. Era chamada de intenção de punho. Graças a isso, ele fortaleceu seu corpo e foi capaz de colidir com o inimigo. A onda explosiva de suas técnicas se espalhou instantaneamente por toda a área circundante. E os alunos que estavam em um nível baixo não conseguiram suportar e começaram a cair. Depois disso, o campo de batalha ficou coberto de poeira, e apenas as silhuetas dos oponentes se destacavam. E quando a poeira começou a baixar um pouco, todos viram a extensão dessa escaramuça. Eu me perguntava se eles eram mesmo discípulos comuns, se alguém poderia enlouquecer com tanta força. A força de Qingya era certamente esperada, mas esse Shu Han também é muito forte. Lian Shu elogiou seu companheiro. Agora que Shu Han havia bloqueado o soco de Qingya, ele deveria se ajoelhar e admitir sua derrota. O protagonista estava completamente ileso. Por acaso, ele havia avançado 2 níveis para alcançar o reino dos pequenos céus, a solução de corpo celeste de 7º nível. Ele estava muito feliz com esse avanço, por isso convidou seu oponente a continuar. Os alunos ficaram surpresos com o fato de Shu Han estar atacando ativamente. Será que ele realmente achava que seria capaz de resistir a Qingya? Seria necessário lhe dar uma lição por essa insolência. O oponente não era avesso a lutar. Além disso, ele aplicou o corpo dourado e turbulento. A força desse cara havia aumentado várias vezes, e os instrutores notaram isso. Shu Wei disse que, se ela não estava enganada, Shu Han tinha acabado de demonstrar a intenção do punho com aquele soco. Huang Fu confirmou isso. Era claramente a intenção do punho. Normalmente, ela só poderia ser usada por cultivadores do estágio de estabelecimento de fundação. O homem não esperava que esse cara pudesse usar uma intenção de punho tão poderosa no estágio de formação da fundação. Ainda assim, era simplesmente surpreendente. Long Ruetian, por outro lado, notou o corpo dourado furioso. A capacidade de Shu Han de fazer com que Qingya se esforçasse ao máximo era inegável. Devo admitir que ele o havia subestimado recentemente. No entanto, é possível que este seja o fim. Li Kaishan havia surpreendido a todos. Se ao menos eles soubessem o que estava prestes a acontecer. Qingya mais uma vez atacou. Ele achava que esse ataque para o cara era presunçoso. Juntos, eles se uniram em uma luta de múltiplos punhos que uma pessoa normal claramente não teria sido capaz de suportar. O protagonista recebeu com absoluta calma os golpes de seu inimigo e atacou enquanto fazia isso. Logo, ele usou o pequeno reino celestial de 9º nível e jogou o oponente para trás. Ao fazer isso, ele se ofereceu para continuar o duelo. Qingya ficou um pouco surpreso, mas decidiu continuar. Como consequência, os caras começaram uma briga de punhos novamente. E agora, Shu Han tinha mais uma vez usado um pequeno domínio celestial, mas já no 10º nível. Graças à sua força, ele derrubou o inimigo como antes. Sergei, parecia que Shu Han agora estava ganhando vantagem sobre Qingya. Long Yuetian confirmou que isso era verdade desta vez. Huang Fu não entendeu por que ele foi tão direto dessa vez. Talvez Qingya tenha alguma outra técnica suprema na manga. O interlocutor explicou que já estava ficando tarde. Eles não viram que, a cada soco, a força de Shu Han aumenta em relação ao soco anterior. Seus punhos estão cheios de intenção, e cada soco aumenta seu poder de luta em várias vezes. Portanto, o atual Shu Han, a menos que seja suprimido por alguém com cultivo absoluto, é quase invencível. Huang Fu percebeu que esse era de fato o caso. Cada golpe o aprimorava. Nesse caso, talvez Shu Han tivesse entrado no lendário estado de Tian Ren Hei, quando os praticantes alcançam a unidade com os céus e com os humanos. Yue Tian confirmou esse estado de cultivo com o qual os cultivadores sonham, mas que pode não chegar em algumas vidas. Aqueles que atingiram esse estado mergulham completamente nas artes de cultivo profundo. Como consequência, seu poder de combate e cultivo disparam. Esse é um estado muito raro e cobiçado. O homem disse ao instrutor Li Kaishan que sua visão era realmente excepcional. Ele admitiria de bom grado sua derrota na frente dele. Enquanto conversavam, o herói já havia usado uma pequena esfera celestial de 10º estágio. Como consequência, seu oponente só viu o golpe na frente de seu rosto e não teve tempo de reagir. Portanto, ele recebeu um golpe bastante poderoso. Ele voou alguns metros para o lado. Depois de aterrissar, sua condição era pesada e seu corpo dourado começou a desaparecer gradualmente. Quando ele se afastou um pouco,
Notou que, embora tivesse perdido, foi muito emocionante. Shu Han, por sua vez, avançou 3 reinos seguidos. Esse estado de Tianren-Hei, essa unidade do homem e do céu, ele só havia experimentado uma vez. E isso aconteceu em sua vida passada. Ele a encontrou por acaso. Quando alguém entra nele, todos os gargalos do cultivo se tornam tão suaves quanto andar em um terreno plano, e o progresso aumenta instantaneamente. As pessoas presentes perceberam que Tingya havia perdido, mas isso era simplesmente inacreditável. Shu Han é realmente o gênio mais formidável desta geração? Embora não seja necessário, não vamos esquecer que alguns cultivadores de seitas antigas e clãs imortais não apareceram para o registro no início do ano letivo por várias razões. Por isso, quando eles retornarem, uma verdadeira competição entre dragões e tigres poderá esquentar. Enquanto os outros discutiam tudo isso, Shu Wei apareceu e disse que a batalha havia terminado dessa vez. Yue Qian anunciou que os novatos agora tinham a chance de escolher seu mentor. As pessoas presentes começaram a sussurrar sobre quem escolheriam. Alguém disse que queria a bela mentora Shu Wei, a única mulher entre os 5 mentores. Ela fala tão suavemente que segui-la é inequivocamente a coisa certa a fazer, e a escolha. Embora o mentor Huang Fu seja muito hábil no treinamento corporal, algumas pessoas, por outro lado, acham que o mentor de Long Yuetian também não é ruim. Ele é membro do antigo clã Long, e tem conhecimentos que não podem ser encontrados em outras escolas. E por que não escolher Li Kaishan como mentor? Algumas pessoas ouviram dizer que ele é discípulo do antigo diretor e tem muita experiência. Assim, os presentes ficaram confusos e não sabiam quem escolher. Alguém apontou que Li Kaishan é realmente muito forte. Só que seus métodos de ensino são muito radicais, e é melhor que os rapazes estejam preparados para isso antes de escolhê-lo. O interlocutor ficou confuso, pois não entendia o que eram esses métodos radicais. Ele foi informado de que talvez não soubesse, mas Li Kaishan não era mentor na Academia Qingbei há muitos anos. Isso se deveu a um incidente em que ele levou os alunos em uma missão. Todos os 18 alunos sob sua orientação morreram, e nenhum deles sobreviveu. Como resultado, ele foi destituído de seu cargo de mentor por 9 anos, e só foi trazido de volta este ano. Esse é o estilo do professor Li Kaishan. Ele vai aonde é constantemente perigoso. E embora isso leve a um rápido aprimoramento e a um aumento significativo da força, também leva a uma maior taxa de mortalidade. Isso também leva a uma taxa de mortalidade mais alta. Então, o cara que queria ir até ele ouviu isso. Ele o informou que provavelmente desistiria. Depois de algum tempo, os alunos começaram a ser designados para novos mentores. Ninguém estava indo para Li Kaishan. De seus novos mentores, os alunos receberam um cartão de mentor. Lianshu perguntou ao seu companheiro quem ele escolheria para si mesmo. Shu Han mencionou que ele escolheria Li Kaishan e que eles poderiam escolher outra pessoa. O companheiro não entendeu por que ele estava dizendo isso. O cara observou que tudo isso se devia ao enorme perigo. Seu futuro mentor é uma figura trágica por si só. Ele é altruísta e luta pela sobrevivência da humanidade. Por isso, ele é muito rigoroso com seus alunos, e frequentemente os envia em missões para os lugares mais perigosos. Recentemente, ele até enviou um grupo de alunos do ensino médio da South Island School para treinar em uma caverna perigosa. Mas pode-se dizer que todos os alunos que ele treina são indivíduos excepcionais. Lianshu anunciou que não tem medo de perigos, e que quando seu companheiro escolher, ele também escolherá. Ao Tian anunciou que escolheria Long Yuetian. Afinal, ele é de sua família de dragões e deve seguir suas ordens. Qiuya, por sua vez, disse que escolheria o mestre Huang Fu, porque era o pedido de sua avó. Lianshu se perguntou o que os outros pensavam sobre isso. O Rei Touro não parecia ter nenhuma preferência forte. Ao ouvir isso, o cara sugeriu que todos deveriam escolher o mestre Li junto com Shu Han. Logo, todos se dirigiram a ele juntos. Alguns ficaram surpresos com o fato de alguém já ter escolhido o mestre Li. Esse é Shu Han. Esse cara realmente acha que é invencível e ousou escolher um instrutor da morte. É uma pena, mas com o talento de Shu Han, ele definitivamente não será capaz de suportar a orientação do mestre pelo resto de sua graduação. O protagonista informou ao mestre que todos os 4 o escolheram como instrutor. O homem perguntou se ele estava confiante em sua escolha. Ele o aconselha a pensar com cuidado. No entanto, ele aceitaria de bom grado alunos como eles. O rapaz confirmou sua escolha, que foi feita após cuidadosa consideração. Há cerca de 12 anos durante essa missão, Li Kaishan levou os alunos para explorar um local secreto. 18 alunos morreram, e o incidente afetou muito o próprio homem.
Assim, entre os muitos alunos que morreram estava sua própria filha. A principal razão pela qual o protagonista escolheu esse homem como seu mestre é o fato de ele ter sido encarregado de uma importante missão: a investigação da verdade por trás do renascimento da energia espiritual. Li Kai-shan vai a lugares muito perigosos para fazer isso. E descobrir a verdade por trás do renascimento da energia espiritual da Terra é o que o próprio homem tem buscado. Foi por isso que ele decidiu se tornar seu discípulo. Por fim, o mestre perguntou se todos eles eram discípulos. De repente, uma garota apareceu e pediu para ser aceita também. Era Quang Hui, e ela também queria se tornar discípula do mestre Li. Lian Shu se perguntou, por que ela quereria fazer isso? A garota observou que havia dito anteriormente que queria matar Shu Han com suas próprias mãos. Por isso, o estava seguindo. Mas o rapaz não entendeu por que ela não interveio quando houve uma briga recentemente. Em resposta, ele ouviu que a vingança era um assunto pessoal da garota e que ela não precisava da ajuda de ninguém. Lian Shu o informou que eles teriam o mesmo mentor. Ela não tem medo de que, ao passarem um tempo juntos, ela desenvolva sentimentos em vez de vingança? Rui ficou um pouco confuso, mas ainda assim disse que não tinha medo disso. Li Kai-shan disse que originalmente não tinha a intenção de aceitar discípulos. No entanto, ele encontrou esses 5 indivíduos destemidos. O homem espera que eles se lembrem de uma verdade. Ela consiste no fato de que estar vivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Um dia depois, o protagonista foi para a sala de energia. Havia alguns rapazes sentados ao redor de uma mesa. Um deles perguntou se ele era um aluno novo. Shu Han disse que queria passar pela sala de energia para cultivar lá. O interlocutor lhe pediu que não ficasse atônito com os novos alunos que acabavam de entrar, pois ele receberia pontos de mérito por isso. Que ele saísse desse lugar e só voltasse quando ganhasse pontos de mérito. O herói disse que não tinha pontos de mérito, mas tinha o cartão de cultivo dessa sala de energia. O aluno mais velho se perguntou de onde ele havia conseguido o cartão de cultivo da sala de energia culminante. Então, se ele entendeu corretamente, ele é o Shu Han que desafiou os novos alunos. O rapaz confirmou que era exatamente ele, perguntando se poderia entrar. O interlocutor informou que ele poderia. A sala de energia tem 5 níveis de ativação de energia. Qual o nível de energia que ele precisa? O companheiro informou que, como ele era novo, isso significava nível 1. Mas o herói ficou perplexo com o fato de precisar do 5º nível de energia. Os rapazes se perguntaram, sem entender por que um nível tão alto. Talvez ele não saiba o que é o 5º nível de energia dessa sala de energia. É o nível mais alto de energia. É muito poderoso e concentrado. Nem mesmo a maioria dos instrutores seria capaz de lidar com ela. Normalmente, quando 5 mestres vêm, eles escolhem o 4º nível. Se ele está ou não confiante em suas próprias habilidades, é preciso. O protagonista relatou que ele estava absolutamente confiante. O cara disse que ele está fora de si. Isso poderia ser mortal para ele. Para Shu Han, isso não importava. Ele era responsável por suas próprias ações. Portanto, deixe que o deixem entrar lá. O companheiro o chamou de imprudente, imprudente até demais. Mas o companheiro disse que os jovens não aprendem sem alguma dificuldade, então deixe-os abrir a porta para ele. Se esse sujeito não conseguir suportar, ele se retirará por conta própria. O aluno mais velho disse que pode abrir a energia de nível 5 para ele, embora duvide que ele dure 1 minuto sequer. Quando ele sentir que a estratégia está se tornando excessiva, faça com que ele faça um gesto rápido com a mão. Então, ele interromperá imediatamente o fornecimento de energia. O herói agradeceu por isso. Logo, os alunos mais velhos foram abrir a sala de energia. O cara repetiu para o herói que se saísse com força, ele deveria dar um sinal. Caso contrário, ele poderia simplesmente morrer. Foi assim que Shu Han foi parar na sala de energia de nível 5. Ele ficou impressionado com o fato de que essa era uma das melhores academias de artes marciais de Qingbei e uma das melhores da China. Ela é realmente luxuosa. As paredes aqui são revestidas com pedras espirituais de alta qualidade. Na rua, dificilmente se encontra uma única dessas pedras, mas aqui elas preenchem toda a sala. Antes de entrar no Reino das Flores, o herói deve alcançar o Pico Gedan. Mesmo que ele não consiga avançar para o estágio de formação da fundação. Afinal de contas, os perigos do Reino das Flores são incomparáveis aos das cavernas do Jing Ocidental. Se o herói adivinhou corretamente, todos os 18 discípulos de Li Kai-shan morreram no Reino das Flores. Naquele momento, fluxos de energia foram gradualmente canalizados para ele, que começou a cultivar. Os alunos mais velhos ficaram sentados esperando para ver o que aconteceria. Eles estavam se perguntando quanto tempo ele conseguiria durar.
O rapaz de cabelos vermelhos os informou que queria colocar um saco de salgadinhos apimentados e que não duraria mais do que 1 minuto. Quando o minuto passou, seu interlocutor informou que ele havia perdido. O cara respondeu que era porque ele tinha sorte. Ele provavelmente era um cultivador aperfeiçoando seu corpo. Mesmo assim, nesse caso, ele não passaria de 5 minutos. Depois dessas palavras, os 5 minutos se passaram. O rapaz de cabelos vermelhos não conseguia acreditar que esse rapaz morreria logo em vez de desistir. Mas ele não deveria se preocupar. Mesmo que Shu Han persistisse, ele não passaria de 1 hora. Lembrou-se que na academia Price Bay, o recorde para novos alunos na sala de energia de nível 5 era de 1 hora. Outro intervalo de tempo passou rapidamente e levou mais de 1 hora. O camarada pediu ao colega que acordasse. Este acordou e perguntou o que estava errado. Provavelmente Shu Han já havia saído e poderia simplesmente ir para o serviço. Seus parceiros o contradisseram, já faz 2 horas e meia e ele ainda está praticando. O cara de cabelo vermelho não conseguia acreditar. É verdade que ele é uma pessoa comum, mas esse não era o limite do protagonista. Outras 10 horas haviam se passado. Desde o estágio inicial do estabelecimento de fundação até o estágio intermediário do estabelecimento de fundação, o gasto de energia foi ainda maior do que Shu Han havia imaginado. Restavam menos de 2 horas no mapa de cultivo. Nesse ritmo, ele não seria capaz de passar para o estágio de fundação intermediário. O cara pensou que poderia usar uma técnica, mas não era muito antiético usá-la. Mas a outra parte o informou que Qin Bei era rico e poderoso. Shu Han se inclinou para o segundo lado e começou a absorver gradualmente os cristais ao seu redor, usando a técnica de absorção da baleia. Logo, os rapazes viram algum tipo de erro aparecer na tela. Eles não entendiam o que estava acontecendo. A energia surpreendente de repente aumentou mais de 100 vezes em relação ao que era antes. É necessário interromper o fornecimento de energia espiritual rapidamente. Mas o botão de configuração não funcionou, não posso pará-lo. E as pedras espirituais dentro da sala de energia continuam emitindo energia. As coisas estão ruins, elas estão acabando com uma energia tão intensa que Shu Han pode ser despedaçado. De repente, um camarada gritou que não era assim. Deixe-o dar uma olhada. Parecia que ele continuava a incorporar a energia transbordante. O camarada não conseguia acreditar. Era simplesmente impossível. A técnica de absorção da baleia é uma habilidade única. Em uma vida passada, o protagonista observou uma baleia de nível imperador no mar sem fim, absorvendo a energia espiritual dos céus, e compreendeu essa técnica lá. A desvantagem é que ela absorve a energia espiritual com muita força. E nenhuma estrutura pode sustentá-la por muito tempo. Caso contrário, ela causaria danos ao próprio corpo. Mais meia hora se passou depois que o grande fluxo de energia começou a ser absorvido. Todas as pedras espirituais na sala de energia foram completamente absorvidas. Portanto, era hora de a energia espiritual do homem aumentar. Ele sentiu a formação da base intermediária. Como consequência, algum tipo de criatura apareceu ao seu redor. Era mais como um pássaro com 2 olhos. O protagonista conhecia muito bem essa criatura. Era o Hemin. Era uma criatura antiga da era de Hong Huang. Em sua vida passada, pelo destino, ela havia se tornado sua besta divina, acompanhando-o ao longo de sua vida como irmãos. Na batalha final contra o Imperador, ele morreu tentando ajudar o homem. Uma possível razão para seu renascimento com a escritura celestial do caos tem a ver com o fato de Hemin ter se sacrificado para protegê-lo. Hemin, também conhecida como a ave do tempo e do espaço, é considerada uma ave do tempo e do espaço. Ela é capaz de existir no tempo e no espaço entre as eras antiga e moderna à medida que cresce. Talvez seja por isso que o garoto pode vê-la novamente. Ele chegou a pensar que nunca mais veria a Hemin de sua vida passada. Mas não havia como ele esperar que ela aparecesse novamente. Enquanto Shu Han tiver um pequeno vislumbre de esperança, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para ressuscitar esse pássaro. Na tela dos alunos seniores, parecia que não havia mais energia na sala. Será que todas as pedras espirituais nela contidas haviam se esgotado? Havia pedras espirituais suficientes na sala de energia para durar vários meses para toda a academia. Não estava claro como elas poderiam ter sido usadas. Ao retornar, o protagonista relatou que achou a sala aconchegante. Mas as pedras espirituais estavam faltando um pouco. Então ele aconselhou que, da próxima vez, ele adicionaria mais pedras espirituais. Ele, por sua vez, voltará quando tiver outro cartão de energia. Os rapazes estão confusos, como assim ele ainda vai voltar? O que eles poderiam fazer além de informar os outros? O parceiro disse que sim. A sala de energia era administrada pela Hongya Corporation,
intimamente ligada na escola. Esse incidente com Shu Han havia causado perdas significativas. Depois de um tempo, o protagonista com armadura de aço se viu na casa de seu mestre. Lian Shu comentou com o professor que ele estava em silêncio há muito tempo. Afinal de contas, ele não os chamou aqui apenas para observar, provavelmente. O mentor informou que o motivo pelo qual ele estava hesitando em contar tudo era porque esse caso não era diretamente relacionado ao seu trabalho. Era porque esse caso não estava diretamente relacionado à escola, mas era sem dúvida perigoso. Ele não tinha outra opção, então veio até eles. O Rei do Touro os informou que agora ele era o professor deles, portanto, ele poderia se sentir à vontade para contar tudo diretamente. Em seguida, Li Kaishan falou sobre o Departamento de Investigação da Verdade e sobre a revitalização da energia espiritual da Terra. Eu me perguntei se as pessoas presentes já tinham ouvido falar desse departamento antes. Ninguém respondeu nada sobre isso. O professor informou que isso era absolutamente normal. É um departamento recém-criado que investiga a verdade por trás do renascimento da energia espiritual, e ele é um de seus funcionários. Lian Shu perguntou se ele estava sugerindo que eles se juntassem ao departamento para investigar a verdade por trás do renascimento da energia espiritual. O homem se opôs. Eles ainda não têm as qualificações necessárias para entrar lá. Atualmente, o Escritório de Investigação da Verdade e da Revitalização da Energia Espiritual, ou simplesmente o Escritório, tem apenas 5 membros. Ele se reporta diretamente à liderança máxima do país Hua, e é uma organização investigativa muito poderosa. Possui amplos poderes em vários departamentos do país Hua. Seus membros são pilares da nação, portanto, o nível de perigo do Bureau é muito maior do que o dos departamentos comuns. Silver Wings, God of War, perguntou ao professor Hasberu se ele possui tal poder e influência, o que eles podem fazer como estudantes comuns. Não importa como você olhe para isso, não parece que eles possam se envolver. Li Kaishan confirmou que realmente não é algo de que eles possam participar. No entanto, há uma possibilidade, afinal, eles são seus alunos. Ele gostaria de informá-los sobre isso. Se vão participar ou não, cabe a eles decidir. E ele pessoalmente tomaria medidas para capturar as evidências e obtê-las a qualquer custo. O garoto perguntou o que eles deveriam fazer. O protagonista sabia que o Bureau era um departamento muito misterioso e pouco conhecido. Mesmo em sua vida passada, ele não sabia muito sobre isso. Apenas 3 dos 5 membros do Bureau eram conhecidos do público, e os outros estavam escondidos. O professor lhe disse que as tarefas deles eram bem simples. Eles monitorariam o estado do Rio do Mundo Dourado. Se algo incomum acontecer ou se eles notarem pessoas suspeitas, peça que informem imediatamente. O inimigo pode se disfarçar de várias pessoas, portanto, o trabalho deles é identificá-las e relatar quaisquer anomalias. Lian Shu também perguntou se havia alguma recompensa por concluir a tarefa. Descobriu-se que havia, e essa recompensa era bastante generosa, principalmente na forma de recursos, de cultivo. Deve ser o suficiente para avançar um pouco no cultivo. Como as recompensas desse tipo eram tão grandes, ele informou que estava se inscrevendo. Quanto à supervisão, ele estava fazendo isso desde os 8 anos de idade. Li Kaishan explicou que contou a ele sobre essa missão, primeiramente por causa das recompensas generosas. E, em segundo lugar, por causa do baixo nível de perigo. Mas eles também deveriam saber que a missão do Bureau é cheia de variáveis. Mesmo que uma missão pareça segura à primeira vista, ela pode acabar sendo muito perigosa. Portanto, essa é a razão pela qual ele hesita, pois não quer que nada aconteça com seus alunos. Mas ao mesmo tempo, ele espera que seus alunos possam se tornar muito mais fortes. A primeira a levantar a mão foi Quang Hui, que estava de acordo. Se ela pudesse se tornar mais forte, estava disposta a arriscar tudo. Shu Han perguntou se outros participariam da missão. Pelo que ele sabe, esse departamento não coloca todos os ovos em uma única cesta. Para a mesma missão, várias equipes são frequentemente combinadas para garantir o sucesso. O mestre Li confirmou isso. Os alunos que tiveram um desempenho excepcional na competição de captura do capacete dos calouros ontem serão abordados separadamente. Se eles concordarem, participarão da tarefa de amanhã. O protagonista disse que nesse caso, ele participaria. O Rei Touro e as Asas de Prata do Deus da Guerra também se inscreveram. No dia seguinte, foi formado um grupo que não estava localizado na margem do rio Jinan. Entre os muitos alunos, estavam os protagonistas com seus companheiros. Lian Shu perguntou a seu irmão se ele havia notado algum indivíduo suspeito. O irmão respondeu que ele parecia ser o mais suspeito.
que ele se comportasse com mais naturalidade e tomasse cuidado para não se revelar. De repente, o interlocutor perguntou se era Kinha que estava na frente. Esse malandro se disfarça bem, fingindo vender doces comuns. Ao ver os detalhes dos doces, o garoto quis comprá-los. O cara tentou sorrir docemente e perguntou quantos pedaços a criança queria. Então a criança, ao ver seu rosto, ficou assustada. Era um tio muito assustador, então a menina não quis mais nada. Lianshu informou a esse rapaz que as coisas não estavam indo bem para ele. Ele também perguntou se poderia comer um doce. King olhou para eles com ceticismo. Depois disso, ele informou que esses doces não estavam à venda. Mas o cara foi persistente. Afinal, eles também são clientes. Então por que ele não iria querer vender para eles? Será que eles continuam chateados porque seu amigo Shu o agrediu? King apenas ignorou o fato, deixou-o ir embora e não interferiu em seu trabalho. Lianshu apontou que com sua aparência feroz, assustar as pessoas até as lágrimas já era uma conquista. Quem será que se atreveria a se aproximar dele? De repente o protagonista ordenou que ele parasse de falar, pois alguém estava chegando. Acontece que um casal de idosos se aproximou deles. A mulher pediu ao jovem que lhes trouxesse 2 espetos de bagas de espinheiro. Kinha gentilmente apresentou o que a mulher idosa pediu. Ela ainda comentou com o jovem que ele parecia muito incomum, como um homem com algum tipo de habilidade. Eu me pergunto por que ele está aqui vendendo lanches. O rapaz observou que ele tem poderes, mas são muito fracos. Seu poder só pode aquecer água. Ele não tem nenhuma habilidade especial de cultivo. Então veio aqui para vender esses doces. O interlocutor percebeu que ela estava arrependida. Vender bagas de espinheiro não é ruim. Pelo menos ele tem uma renda estável. A conversa deles foi traduzida por um homem idoso, que pediu à mulher para ir com ele. Ele sabe que ela gosta de conversar com as pessoas, mas que ela não se esqueça de que eles têm outras coisas para fazer. Assim, o casal de idosos em questão os deixou. Kingia perguntou a Lianshu se ele não havia vendido os doces. Ele não pode deixar de responder. O cara disse que foi porque esses 2 idosos são pessoas de bom coração. Eles viram como ele não era atraente e ficaram com pena dele. Será que ele realmente achava que era tão simples assim? De repente, o protagonista perguntou se eles haviam notado algo estranho naqueles 2. O camarada estava um pouco inseguro quanto ao que ele queria dizer. Kinha disse enquanto os examinava cuidadosamente. Os 2 velhos pareciam pessoas comuns, e ele não sentiu nada de anormal. Mas parecia a Shu Han, que definitivamente havia algo errado com eles. Sua intuição não podia estar errada. A única coisa que restava era descobrir o que estava errado. Lianshu se perguntou se precisaria informar o professor Li. Kingia não achava que eles precisavam informar. Embora ele admita que eles são um pouco melhores do que ele tem um olhar aguçado para as pessoas. Esses 2 idosos são pessoas comuns e não há nada de errado com eles. A palavra sobre idosos comuns fez o protagonista pensar. Ele sugeriu, e se eles não forem humanos? O cara ficou surpreso com tais pensamentos. E o camarada se perguntou o que ele queria dizer com isso? Shu Han não sabia, mas a possibilidade mais provável era que eles fossem da raça dos demônios. Portanto, ele pediu para informar o professor Li e se ofereceu para segui-los para ver o que realmente estava acontecendo. De repente, alguém se aproximou. Era uma voz bastante familiar. Assim, os rapazes imediatamente se viraram na direção dele. A garota não esperava vê-lo aqui. Ficou claro que era Meng Keer junto com seu subordinado. A garota notou que era realmente ela. O protagonista se perguntou o que tínhamos aqui. Uma pessoa como ela não é típica de andar pela cidade à toa. Xiao Yun relatou que tudo isso foi por causa do Rei Dragão Negro. Da última vez, ele enviou pessoas para perseguir Keer, mas felizmente, elas vieram em seu socorro. Eles foram informados de que o Rei Dragão Negro apareceria por perto, então decidiram se vingar. Shu Han estava interessado no fato de que ele poderia aparecer aqui. O fato de membros da raça dos demônios terem aparecido antes do tempo já era estranho. E agora, eles estavam aqui por coincidência. Havia claramente algo errado aqui. De repente, as reflexões do cara foram interrompidas por Kingia. Esse é realmente o mesmo Meng Keer. Lianshu confirmou que era ela. Sua vida de celebridade foi salva por Shu Han. Os doces do rapaz caíram imediatamente no chão. Ele correu até a garota com admiração. Ele finalmente a conheceu. Ele é seu fã dedicado. Meng Keer é seu ídolo. Ele finalmente a conheceu pessoalmente e está pronto para cair de joelhos. A garota não esperava encontrar um fã tão dedicado. Ela estava até confusa. Sim, e os rapazes acharam isso muito estranho. Lianshu está simplesmente surpreso com o que aconteceu. Essa é realmente a Kinya que ele conhece?
Ele parece feliz como uma criança que ganhou algumas centenas de doces. Logo, todos eles seguiram juntos. O personagem principal pediu à garota que contasse mais sobre a situação com o Rei Dragão Negro. A garota pediu para chamá-lo apenas de Care. Depois da última vez em que o Rei Dragão Negro enviou pessoas para capturá-la, seu pai enviou investigadores para procurar pistas sobre o Rei Dragão Negro. Originalmente, o Rei Dragão Negro vivia em áreas remotas, longe de assentamentos humanos, nas profundezas de montanhas, rios e lagos. Por isso era difícil localizá-lo. Mas, há 2 dias, eles ficaram sabendo que o Rei Dragão Negro apareceria no rio Jinan para negociar. Então, eles posicionaram seus homens nas proximidades e Xiaoyun também veio para verificar as coisas. O garoto perguntou se eles haviam aprendido alguma coisa. Era difícil dizer isso. Ficou claro que investigar a verdade sobre o renascimento da energia espiritual era definitivamente a tarefa número 1 em Huazhou. A família dos sonhos está inesperadamente envolvida nesse assunto, ou há algum motivo oculto por trás disso? Keer disse a Shu Han que o pai dela o convida para visitar a casa deles. Ele está grato por tê-la salvado. O rapaz disse que com certeza irá à casa deles quando tiver tempo livre para isso. Kinha também disse que iria até lá. E enquanto eles estavam conversando, aconteceu uma briga. Nessa briga, Quang Rui estava envolvido. Mas além dela, havia uma garota desconhecida usando uma máscara. Lian Shu se perguntou por que ela estava brigando com alguém. A batalha estava a todo vapor, e os oponentes não recuavam um do outro. Mas logo depois de trocarem alguns golpes, eles recuaram. Os companheiros correram até Rui e perguntaram o que estava acontecendo e por que ela estava lutando. Pareceu à garota que essa pessoa era muito suspeita e que era por isso que ela estava lutando com ela. Ao ouvir essa informação, Lian Shu notou que o professor Li havia dito para reportar qualquer pessoa suspeita imediatamente. Eles não deveriam usar força física. Rui se perguntou se havia alguma regra que proibisse o uso da força, mas ela não se lembrava. O rapaz percebeu que não tinha nada a dizer sobre isso. O protagonista entrou na conversa, pois eles já haviam avisado que poderiam imobilizá-los. A garota percebeu onde ele queria chegar e imediatamente correu para atacar. Mas, dessa vez, o adversário se levantou, sem intenção de lutar. De repente, ela sentiu um cara em suas costas. Era Shu Han, que a informou para não resistir, pois eles só queriam checar sua identidade. Mas a garota ficou ressentida com ele e o chutou. No entanto, ela não levou um chute. O herói apenas agarrou sua perna e disse que seria melhor para ela se não o testasse. A desconhecida conseguiu dar um chute no cara e disse a ele que a soltasse. Ele, por sua vez, pulou em seguida para se esquivar do golpe. Mas ele não se esquivou e contra-atacou com seu próprio soco. Graças à sua força superior, ele venceu a luta. Como consequência, ele e seu novo oponente caíram no chão, onde ele agarrou a garota pela garganta e lhe disse que havia vencido. Ela, por sua vez, parou de resistir, embora estivesse com raiva. De repente, seus companheiros correram e pediram que ele não usasse a força, pois se tratava de um mal-entendido. O herói perguntou se eles realmente a conheciam. O Rei Touro informou que ele também a conhecia. Porque esse estranho é Lu Yanzi. Shu Han não conseguia acreditar nisso. Portanto, ele imediatamente removeu a máscara do rosto da garota e viu seu rosto furioso. Ele percebeu que era de fato dela que estavam falando. Mas o que diabos ela estava fazendo aqui? Yanzi apenas ordenou com indignação que ela se soltasse. A garota se levantou sobre as asas prateadas do deus da guerra e informou que era da Academia de Noivas da capital, e também está participando dessa missão. Dessa vez, todos correram para o templo do Rei Dragão como uma onda gigantesca. Ficou claro para Shu Han que os membros de elite das 2 principais academias de artes marciais estavam participando dessa missão. Parecia que essa missão não era tão fácil quanto o professor Li havia descrito. Houve algum tipo de alerta no celular dos rapazes. Descobriu-se que as informações sobre a missão haviam sido recebidas. O professor Li Kaishan já havia começado a agir. Lian Shu sugeriu ir para os arredores e reunir os peixes que haviam escapado da rede. Houve um tumulto perto da ponte. O herói e seus companheiros chegaram ao local. Silver Wings of the God of War observou que a tarefa deles era ajudar os guardas do dragão a evacuar as pessoas da área. Mas ele não viu nenhum guarda do dragão aqui. De repente, pessoas desceram do helicóptero. Afinal, eram guardas do dragão que estavam em uma missão. Todas as pessoas deslocadas precisavam deixar este lugar. Este lugar está sob lei marcial. Precisamos deixá-lo e não interferir nas tarefas dos guardas do dragão. O capitão perguntou se esses eram os alunos que estavam ajudando os guardiões do dragão nessa missão. Os guardiões do dragão não precisam da ajuda deles,
Deixem-nos de lado por enquanto e não causem nenhum problema. Lianshu se ressentiu. Será que esse guardião dragão realmente os despreza? Menkeir veio até aqui e cumprimentou o irmão Wei. Eles não se viam há muito tempo. O homem ficou surpreso ao ver as meninas, perguntando-se o que elas estavam fazendo aqui. Ele percebeu que a família delas deve ter recebido a informação com antecedência. Que eles tenham certeza de que, quando o Rei Dragão Negro aparecer mais tarde, ele definitivamente não o deixará ir. A garota sugeriu ao irmão mais velho. Não fale sobre isso por enquanto. Será que ele não acha que esses alunos são familiares para ele? O interlocutor ficou pensando naquelas palavras. De repente, ele voltou sua atenção para o personagem principal. Essa é a mesma pessoa que salvou Keeren na Nado City, Shuhan. Esse é realmente um caso de não causar problemas. E ele pensou que eles foram enviados para ajudar seus guardas dragões. Esses são os caras que não têm muita habilidade de combate real. Eles só estão aqui para ganhar pontos de mérito. Mas Shuhan realmente o convenceu com sua batalha em Nanadal. Com sua presença, essa missão era facilmente alcançável. O protagonista informou ao capitão que ele é muito gentil com seus guardas dragões, a espinha dorsal do país. Quando eles estão por perto, a missão pode ser cumprida com quase toda certeza. Os guardas do dragão são uma das 3 principais forças de sangue de ferro de Waxia. Embora tenham sido criados após o renascimento da energia espiritual, as missões que realizam são geralmente as mais perigosas. Os membros da Guarda do Dragão são geralmente conhecidos por sua bravura e por não quererem arriscar suas vidas, o que lhes rendeu a admiração de muitas pessoas. As reflexões do garoto foram interrompidas por um barulho. Eram 2 homens idosos que ele havia conhecido recentemente. Eles não entenderam por que foram parados, pois vieram ver o neto. O capitão perguntou ao seu subordinado o que estava acontecendo. Ele respondeu que os 2 idosos se recusaram a sair. King acabou de dizer a Shuhan que eram aqueles 2 idosos. Ele ainda continua achando que eles não são um problema. Mas o protagonista disse que, para ser honesto, ele não consegue determinar a verdadeira posição desses 2. Sua intuição lhe diz que eles são e ainda são suspeitos. Ele se perguntou: será que eles podem estar se escondendo tão profundamente? Ou eles aperfeiçoaram uma técnica que lhes permite ocultar sua aura? Ou o nível de cultivo deles está muito acima do seu nível, tornando-os indetectáveis. O capitão Wei pediu aos idosos que não os incomodassem porque estavam em uma missão. A mulher observou que mesmo que ele não esteja em uma missão, é preciso ser prudente. Eles só querem atravessar a ponte e o neto dela está do outro lado da ponte. Se algo acontecer com ele, como eles poderão seguir em frente com suas vidas? Enquanto estavam conversando, algo aconteceu debaixo d'água. Alguém pulou para fora. Havia alguns monstros estranhos e um humano. O homem era o mestre Li Kaishan. E atrás dele estavam alguns monstros estranhos da água. Havia um grande número deles, e eles aterrissaram na ponte. Os primeiros a encontrá-los foram os guardas do dragão. Capitão, você ordenou imediatamente que todos se preparassem para lutar. Os monstros também estavam prontos para lutar. O homem informou a Shuhan que seus guardas dragões estariam à frente. A Academia Clear North estará atrás deles. Eles precisam ajudá-los a matar os peixes que escaparam da rede. Esses monstros são um pouco complicados, então eles precisam tentar se unir e lutar contra o grupo inteiro. Por outro lado, alguns reforços apareceram. Eles vieram da Academia de Tianjing para apoiá-los. Um evento como esse não poderia acontecer sem eles. O cara que falou com o capitão acabou sendo o 3º dragão da família. Em seguida, ele se voltou para Yanzi e sugeriu que eles agissem juntos para cuidar uns dos outros. O capitão Wei disse que, como os talentos das 2 academias de prestígio estavam reunidos aqui, ele sugeriu que começássemos. Assim os guardas encontraram os peixes. Esses monstros tinham muitos problemas. Eles não eram uma grande ameaça e foram derrotados. Lianshu também não ficou de fora e começou uma briga. Ele alegou que a recompensa da contribuição dependia do número de demônios mortos na missão. Portanto, era necessário se apressar e ganhar pontos de contribuição. Ele ouviu dizer que eles poderiam ser trocados por todos os tipos de tesouros na academia. Naquele momento, o mestre Li Kaishan lutava com monstros fortes e o protagonista o observava. Ficou claro que a situação não era simples, mas não estava claro o que exatamente estava errado. O mestre se preparou para usar um ataque forte. Graças a ele, o monstro foi facilmente atingido e morto. O camarada pediu ao protagonista que se apressasse, pois era necessário agir. Então o herói perguntou a Care se havia alguma notícia sobre o Rei dos Dragões Negros. A garota respondeu que não havia nada no momento. Sua família nunca se engana quanto às informações. Nas futuras batalhas entre as miríades de raças,
A família Meng prospera ao se especializar na venda de informações sobre as miríades de raças. Eles são conhecidos por suas informações precisas e oportunas. As informações sobre o Rei Dragão Negro dizem respeito a Meng Keer. É por isso que sua família não cometerá erros. Então, é de se perguntar: onde está o próprio rei, o Rei Dragão Negro? O mestre finalmente lidou com a maioria das criaturas que lutaram contra ele. Ele fez isso com bastante facilidade. De repente, a mulher idosa começou a gritar pelo neto. Acontece que ela estava olhando para os monstros, e atrás deles havia um menino. Ele estava chorando lamentavelmente na outra extremidade da ponte. Os Silver Wings of the God of War se perguntaram o que deveriam fazer. O protagonista lhes disse para não se preocuparem. O terceiro dragão os chamou de bando de covardes. Ele vai salvar esse garoto. Shu Han lhe disse para parar. O garoto ficou indignado. Ele está realmente lhe dando ordens? O protagonista simplesmente pediu a ele que não tivesse pressa, porque claramente havia algo errado aqui. O interlocutor zombou dele, as pessoas de sua academia não se atrevem a ir, e ele é de outra academia. Então ele realmente acha que também é um covarde? Deixe-o apenas abrir os olhos e observar atentamente como San Ye salvará a todos. Depois de dizer isso, o terceiro dragão correu para atacar e destruiu vários monstros. Graças a isso, ele logo se viu ao lado de um garoto, que estava chorando e pediu ao tio que o salvasse. San Ye o pegou nos braços e disse para ele não se preocupar, pois ele o tiraria daqui. Depois disso, junto com o garoto, ele voltou para junto dos outros. O velho decidiu se esgueirar até seu neto. O protagonista imediatamente percebeu o fato e atacou o velho com o joelho. O homem não esperava tal ataque e, por isso, caiu imediatamente no chão. Depois disso, o homem se aproximou novamente e chutou o pé contra sua cabeça. O terceiro dragão não entendia o que Shu Han estava fazendo. Os outros estavam indignados. Como ele poderia tratar um velho assim? Ele é um lixo. Todos os discípulos de Qin Bei são realmente assim? Deixe-o soltar o velho. Caso contrário, você terá que se culpar pelo que fez. Qinha também disse que é exagero tratar alguém que você acabou de suspeitar dessa maneira. E o Capitão Wei disse que você parou de fazer isso. O protagonista imediatamente se voltou para eles. Depois disso, ele perguntou se eles ainda não acreditavam nele. Lian Shu disse que acreditava nele. O restante dos companheiros também o apoiou. Uma mulher idosa correu até seu marido, preocupada com sua condição. Ela implorou para que ele não morresse. Em seguida, os presentes foram informados de que esse cara havia matado o marido dela. Será que todos eles simplesmente ignorariam o assassinato dessa forma e não haveria lei? O capitão pediu que ela se acalmasse primeiro, que o deixasse verificar os ferimentos do marido. E enquanto ele ia verificar o estado do velho, um subordinado informou que os demônios menores haviam sido eliminados. O capitão pediu a todos que ficassem quietos. Enquanto isso, o mestre Li continuou a lutar. O homem percebeu que esse monstro era muito fraco, então havia algo errado aqui. Os adversários que ele enfrentou dessa vez eram muito mais fracos do que antes. O capitão Wei continuou a observar o estado do homem. O garoto estava chorando e perguntando ao tio o que havia acontecido com seu avô. Será que ele realmente morreu? San Ye chamou isso de assassinato sem sentido e disse ao capitão para prender rapidamente Shu Han. Wei se aproximou e disse que não havia sinais de vida no homem, ele estava morto. Ele também verificou e o velho estava bem, então dessa vez o cara estava realmente errado. O herói explicou que a ausência de problemas não significa que não haja perigo. Talvez os motivos deles não sejam tão simples quanto parecem à primeira vista. O terceiro dragão ficou indignado. Ele acha que Shu Han é louco por ter matado um velho desarmado. Hoje, ele deve restaurar a justiça. Nesse momento, o herói se aproximou da mulher idosa e perguntou qual era o objetivo dela. A mulher fingiu estar assustada e perguntou o que ele ia fazer. Matou seu marido, então eles vão matar mais dela? Naquele momento, o resto dos velhos intimidadores apareceu e precisou lidar com ele. Esses caras distraíram a atenção do protagonista e, de repente, ele sentiu algo. Será que o alvo desses demônios eram esses alunos? A velha começou a rir depois de dizer isso. Depois disso, ela reencarnou e mostrou seu verdadeiro demônio, informando que o cara estava certo. Além disso, o velho recentemente falecido voltou à vida e começou a se transformar. Descobriu-se que o objetivo deles era realmente matar esses gênios novatos. Os participantes ficaram confusos. O que é isso e o que está acontecendo? Antes de perceberem o que havia acontecido, os monstros cuspiram algo estranho. Era uma barreira protetora que colocava em risco as pessoas que estavam dentro do perímetro. O estudante quebrado precisava sair daqui para ficar longe de problemas. Mas quando ele tentou sair, não funcionou. É estranho saber que tipo de rede é essa, e por que ela não pode ser destruída. Além disso,
o monstro aplicou a habilidade Mar de Sangue Sem Limites. Essa habilidade tem o objetivo de destruir o mundo inteiro. Ele começou a penetrar gradualmente na gaiola com os alunos. Os monstros se alegraram com o fato de esse plano ser perfeito demais. Se matassem essas pessoas talentosas, a humanidade futura perderia muito. Os alunos que estavam lá dentro sentiram dor. Era como se o sangue dentro deles estivesse fervendo, como se quisesse sair. Eles precisam se apressar para pensar em algum plano, pois esses dois monstros estão usando magia. As armas são divididas em joias mágicas, tesouros verdadeiros e tesouros divinos. Se dissermos que as joias mágicas e as joias ainda pertencem a armas comuns, então o verdadeiro tesouro já é uma raridade. Os verdadeiros tesouros não são apenas poderosos, mas também têm muitas propriedades especiais. Esse item chamado Mar de Sangue Sem Limites pode inflamar o fogo do sangue, afetando a circulação sanguínea em uma pessoa e causando assassinatos em massa. Os rapazes não entendiam o que era esse verdadeiro tesouro. Alguns sabiam que os verdadeiros tesouros eram extremamente raros. Mesmo nas melhores academias, ninguém nunca tinha ouvido falar de tais coisas, e não estava claro o que fazer agora. Enquanto os presentes estavam em pânico em direção à gaiola, Li Kai-shan correu. Ao se aproximar, ele sentiu o sopro de um verdadeiro tesouro. Os guardas do dragão pediram ao professor para resgatar rapidamente os alunos que estavam lá dentro. O homem disse que entendia. Esses demônios estão usando-os para confundir os alunos. Ele usou seu poder e atacou a barreira, mas ela não pôde ser rompida. E os alunos que estavam lá dentro começaram a cair de exaustão. O professor relatou que não podia destruir muito. Caso contrário, antes que o verdadeiro tesouro se revelasse, os alunos dentro dele seriam mortos pelo poder refletido. Sun Ye ficou indignado com o fato de esses monstros o terem enganado. De repente, um garoto correu até ele, dizendo que estava com medo porque algo havia acontecido com seus avós. O garoto estava confuso, não sabia o que fazer com ele. Então, ele perguntou quem cuidaria dele e deixou que o deixassem lidar com esse demônio. Nesse momento, o monstro penetrou na gaiola com seus tentáculos e agarrou um dos alunos. Ele também foi capaz de entrar na própria gaiola sem impedimentos. Dentro do verdadeiro tesouro do Mar de Sangue Sem Fundo, eles são os mestres. E os humanos são uma raça degradante e só servem de alimento para eles. O Capitão Wei não se afastou e atacou os monstros demoníacos. O demônio mais uma vez usou a habilidade do Mar de Sangue Sem Fim. E aquela aldeia foi direto para o homem. Como consequência, ele não conseguiu lidar com ela e foi cercado desconsoladamente. Quando o capitão se recuperou um pouco, ficou indignado. Zhenbao tem uma supressão de sangue humano quase revivida. Ele não pode usar 100% de sua força normal. Nesse momento, a situação sob a cúpula estava ficando cada vez mais complicada. O terceiro dragão estava ressentido, pois havia sido enganado e nunca perdoaria esses monstros. Os demônios, por sua vez, continuavam a devorar os humanos. E as vítimas se tornavam cada vez mais numerosas. Para eles, os humanos comuns eram saborosos, com um cultivo agradável em seu interior. Lian Shu se perguntou se era assim que eles iriam ver todo mundo ser comido. Shu Han explicou que esse era um verdadeiro tesouro especialmente projetado para linhagens humanas. Os humanos comuns não conseguem resistir a ele. Em seguida, ele se voltou para as asas de prata do deus da guerra e do touro poderoso. Afinal, ambos são seres sobrenaturais. Em outras palavras, eles não têm apenas sangue humano puro em seus corpos. Eles precisam se esforçar para estimular as linhagens sobrenaturais dentro deles. O Silver Wings of the God of War informou que ainda não tentou fazer isso. Mas, no final, você não continua a ser humano. Aqui, eles são severamente reprimidos, e não podem estimular suas linhagens. Então o protagonista canalizou sua energia para ajudá-los. Ele lhes dá um mantra secreto que os ajudará nisso. O Silver Wings God of War sentiu imediatamente um influxo de energia. Como consequência, ele ativou as habilidades sobrenaturais de seu corpo. O Rei do Touro também sentiu uma onda de poder militar e estava pronto para atacar. Os demônios não entendiam o que estava acontecendo, porque eles não foram suprimidos como os outros. E enquanto eles estavam confusos, o Rei Touro atacou. Nesse momento, as asas prateadas do deus da guerra atacaram outro monstro, o que nos causou muitos problemas com essa pessoa. Sun Ye achou isso interessante, afinal, é possível estimular linhagens não humanas. Ele também tem essa linhagem, sua família Long é bem versada nisso. Mas primeiro ele pediu a Keir que cuidasse dessa criança. Ele, por sua vez, irá lidar com esses dois monstros. Os demônios se adaptaram um pouco e começaram a contra-atacar. Então, os caras tiveram que recuar.
Silverwings God of War disse que, embora eles não fossem mais afetados pelo mar de sangue sem fim, a força desses dois monstros demoníacos não era fraca. Matá-los não seria fácil. O cara sabia que Shu Han devia ter um jeito. Por isso pediu a ele que os ajudasse. O herói voltou sua atenção para o garoto depois desse pedido. Depois disso, ele disse que não poderia usar esse Long para lidar com esses dois monstros. E ele tem outras coisas que precisam ser cuidadas. Sun Ye usou a transformação reversa em um dragão depois de entregar o garoto. Logo seu corpo reencarnou completamente, e ele se tornou o terceiro dragão. Ele prometeu aos demônios que lidaria com eles em questão de segundos. Lian Shu se perguntou se esse cara poderia realmente se transformar em um dragão. Nem mesmo a Otian conseguiu fazer isso. Será que todos os membros da família Long são realmente monstros? A força condicional da linhagem sanguínea dessa família ultrapassa a imaginação das pessoas comuns. É por isso que eles estão classificados em primeiro lugar na China em termos de cultivo. Os alunos da mesma academia que Sun Ye estavam elogiando o cara. Que tipo de poder ele tem? Essa pessoa não só não foi afetada pelo mar infinito de sangue após a transformação, como também sua força aumentou significativamente. O próprio terceiro dragão atacou um dos demônios. Ele matou a criatura com bastante facilidade e retirou um núcleo dourado de seu corpo. Os alunos que estavam lá dentro se alegraram porque a raça dos demônios estava morta e, portanto, eles estavam salvos. Long é poderoso, e a academia de Tianjing é poderosa. Em momentos críticos, foram os alunos de suas academias que continuaram a agir. Este ano, a academia Qingbei não é muito boa, parece boa, mas é inútil. Qingya se ressentiu, que não está sendo falado. Ele simplesmente não teve a chance de mostrar sua força ainda. O terceiro dragão enviou a pílula demoníaca para Yanzi. Ela é destinada a ela. Embora ela não possa tomá-la diretamente, ela pode nutrir seu corpo. E isso é muito útil para seu desenvolvimento futuro. Lian Shu apontou que esse Long está querendo pegar o líder de esquadrão Lu. O cara também não se importa com isso. O herói o informou para não pensar nisso, mas para se preparar para a batalha. O cara se perguntou o que ele estava dizendo. Os dois povos já estão mortos. Então, por que e com quem lutar? De repente, algo começou a acontecer com os corpos das pessoas presas. Elas não entendiam o que havia acontecido, como o Qi no sangue em seus corpos poderia voar sozinho. É aterrorizante porque, como o Qi de sangue deixou seu corpo, eles estão enfraquecidos em 1/3. Mas o que aconteceu? Essa energia interagiu com os corpos das criaturas demoníacas e elas começaram a se regenerar, e logo voltaram ao seu estado original. As pessoas não conseguiam acreditar como isso poderia acontecer, os demônios simplesmente voltaram à vida. A criatura os chamou de pessoas estúpidas. O verdadeiro tesouro é mais forte do que eles pensam. Os demônios são imortais em um mar de sangue sem fim. Mesmo que eles os matem uma vez. Se fizerem isso, o mar de sangue sem fim drenará automaticamente o sangue do corpo deles e os reviverá. Mesmo que fiquem lá e deixem que eles os matem, serão eles que morrerão no final. Portanto, é melhor deixá-los parar de lutar e se tornarem bons alimentos. Essa é a melhor escolha para eles. Assim, as pontes começaram a atacar e sequestrar novamente. As asas de prata do deus da guerra tiveram que lutar novamente. E o Rei Touro também protegeu os alunos que estavam confusos. Sunny percebeu que teria de lutar mais uma vez e usou sua habilidade. Graças a ela, ele correu em direção ao demônio para destruí-lo. Acontece que eles ainda têm coragem de realizar tais ações. O demônio o chamou de pirralho, mesmo que ele o pegue, e daí? Se ele tiver a oportunidade, que o mate, mas será difícil fazer isso. O interlocutor, ressentido com ele, o despedaçaria por causa disso. De repente, alguém lhe pediu que esperasse, porque eles não podiam mais matar. Afinal, se eles continuarem a matar esses demônios, o sangue deles simplesmente se esgotará e eles não poderão mais matar. O sangue deles simplesmente acabaria e todos morreriam imediatamente. Algumas pessoas chegaram ao local. Parecia ser o chefe da família Dream Huang. Ele perguntou: Professor Li, qual é a situação? O homem respondeu que era muito mais complicado desta vez. Ele não esperava que o verdadeiro objetivo deles fosse matar os alunos talentosos desta geração. Agora, a senhora Dream, assim como os estudantes talentosos de Tianjing e Qingbei, estão presos em um mar de sangue sem fim. Mari está localizada em um verdadeiro tesouro. Huanu ficou indignado. Será que eles estão realmente dispostos a gastar dinheiro com isso? Ele também perguntou sobre o Rei Dragão Negro. Ele mostrou algum sinal? O professor se opôs, e dessa vez eles haviam calculado tudo. O interlocutor perguntou: O que você quer dizer com calcular? Reunir informações é o que a família Dream faz de melhor.
As informações de sua família estão absolutamente corretas. E o Rei Dragão Negro deveria ter vindo aqui. Li Kai-shan perguntou. Ele realmente quis dizer que o Rei Dragão Negro estava escondido entre essas pessoas? Nesse momento, a batalha com os demônios continuou. O Deus da Guerra. Asas de Prata disse a Shu Han que agora esses monstros não podiam ser soltos, e também não podiam ser mortos, mas o que eles deveriam fazer? Ele continuava gritando para que eles o matassem, pois são pessoas estúpidas e covardes. O terceiro dragão ficou furioso com essas palavras e imediatamente despedaçou a criatura. Os alunos gritaram para ele que não podia mais matar. Depois que Sunny fez isso, o Ki de sangue mais uma vez começou a ser sugado de seus corpos. O sangue não humano dominante dos meninos desapareceu gradualmente. O Deus da Guerra. Asas de Prata notou que era ruim. Mesmo o sangue daqueles com habilidades em seu corpo estava sendo suprimido. Depois de apenas um momento, o demônio se regenerou e atacou novamente. Esses caras estavam se tornando nada mais do que comida saborosa para ele, não uma ameaça. Dentro do clã Zenbao Yao, eles são invencíveis, então só precisam morrer. Quando o demônio estava prestes a comer as asas de prata do Deus da Guerra, o protagonista foi atacado. Ele percebeu que esses dois membros do clã Yao não eram muito fortes, estavam apenas se aproximando do estágio Gedan tardio. Foi somente com a ajuda de Zheng Bao que eles tornaram todos impotentes. Isso significa que a força deles nessa operação não é grande coisa. O demônio aniquilado riu. Que tipo de coisa estúpida ele está fazendo? Mesmo que o cara o mate dezenas de vezes, qual é o objetivo disso? Eles só vão perecer. E acabarão por esgotar sua essência vital. Mas depois de se regenerar, o monstro viu que havia algo errado com seu corpo. Ele estava confuso e não percebeu o que havia feito com ele. Foi como se a energia começasse a se derramar gradualmente do corpo da criatura. Os alunos sentiram que dessa vez, a morte do monstro não consumiu a essência deles. Os monstros não ressuscitaram e parecia que, desta vez, ele realmente os havia matado. A razão pela qual os dois monstros puderam ressuscitar foi o fato de que, antes, os alunos só haviam matado seus corpos, mas não destruíram os espíritos primordiais. O verdadeiro tesouro podia regenerar infinitamente seus corpos, mantendo-os imortais. E o machado de batalha de Hongmen podia destruir espíritos primordiais e seus corpos. Um verdadeiro tesouro, por mais poderoso que seja, não pode ressuscitar seres cujos espíritos primordiais já estejam mortos. Seu machado de batalha pode evoluir indefinidamente. E a maneira mais rápida de evoluir é fundir diferentes tipos de armas e artefatos divinos. Se o machado de batalha absorver esse verdadeiro tesouro, ele poderá evoluir uma vez. Lian disse que seu companheiro era poderoso. Ela também se dirigiu aos pirralhos da academia de Tianjing. Quem estava zombando dele? Que tal o fato de que os monstros que eles não conseguiam matar eram facilmente destruídos por seu companheiro com 2 machados? Nesse momento, o velho se voltou para Keir. A garota não entendia por que seu pai estava aqui. Ele pediu que ela tomasse cuidado. O Rei dos Dragões Negros está escondido entre eles. As pessoas presentes ficaram confusas. Elas imediatamente se afastaram do menino que a garota estava segurando. Ele ficou sozinho, com todos olhando para ele. O menino choroso se voltou para os tios e tias. Ele não entendia por que todos estavam olhando para ele daquela maneira. Os meninos estavam gritando para que ele parasse de fingir. O Rei do Dragão Negro tinha que ser esse garoto. Esse garoto e aqueles 2 monstros juntos, isso certamente confirma que é o Rei Dragão Negro. É necessário matá-lo primeiro. É melhor agir com decisão. Os meninos disseram a Shu Han para matá-lo rapidamente e não dar a ele a chance de ressuscitar. O protagonista se perguntou: será que é realmente o Rei Dragão Negro que está por trás de suas ações desta vez? O bebê continuava chorando, sem entender o que seu irmão queria fazer com ele. Alguém disse que ele era muito pouco convincente. Deixe que Shu Han o mate e faça com que o Rei Dragão Negro mostre sua verdadeira forma. O protagonista imediatamente atacou, mas de repente virou a cabeça na outra direção. Sua arma voou bem acima da cabeça do garoto, e foi em direção ao Capitão Wei. Como o homem não esperava, ele recebeu um sério golpe crítico. As pessoas presentes ficaram confusas, ninguém esperava tal coisa. Keir perguntou o que ele estava fazendo, porque ele matou o irmão Wei. O exército do dragão não entendia como ele ousava matar o comandante da guarda do dragão. Ele precisa se explicar para eles agora. O protagonista se voltou para aquele que ele havia matado. Ele lhe disse para parar de fingir. Ele não pode ser ressuscitado. Ele o chamou de Rei do Dragão Negro. O machado de batalha do Rei Dragão Negro, o grande demônio Hunmen, pode matar completamente os pequenos demônios. Mas no verdadeiro tesouro,
É impossível matar o Rei Dragão Negro de uma só vez. Alguém perguntou. O que significa o fato de ele ser um Rei Dragão Negro? Shu Han realmente quer dizer que o comandante Wei está disfarçado de rei? Como é possível que o comandante tenha ido em uma missão com eles? O terceiro dragão informou a todos para se acalmarem imediatamente. Depois que o demônio morrer, seu corpo revelará sua verdadeira forma. Que todos olhem para o corpo dele. Algum tempo se passou, mas nada aconteceu com o corpo do homem. Portanto, os guardas decidiram que o comandante foi de fato morto por Shu Han sem motivo. Eles não perceberam que o homem poderia lhes contar sobre isso. Os protagonistas notaram que ele havia dito recentemente que o Rei Dragão Negro poderia ressuscitar. O corpo naturalmente não mostraria sua verdadeira forma. Sunny riu. Pelo jeito que o cara disse, isso não significa que o comandante morreu em vão? De qualquer forma, não há como verificar se ele é o Rei do Dragão Negro. Portanto, os guardas decidiram matar Shu Han, que recentemente se atreveu a resistir, e depois se opor aos guardas dragões do mundo inteiro. De repente, eles ouviram uma voz familiar ordenando que parassem. Os rapazes voltaram sua atenção para ele e viram que se tratava de outro comandante Wei. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Talvez o morto fosse uma farsa. Li Kaishan também estava interessado no assunto. O comandante relatou que foi detido pelo Rei Dragão Negro na metade do caminho. O que está lá dentro é um impostor. Então o Rei Dragão Negro começou a rir, e seu corpo gradualmente se transformou em sua verdadeira forma. Ficou claro que aquele era de fato o corpo da criatura. O demônio riu. Esse garoto estava certo, mas foi perfeitamente criado e correto. Eu me pergunto como ele sabia que era ele. Shu Han o informou que era fácil e simples. Primeiro, quando os demônios apareceram, ele trancou todos eles dentro do verdadeiro tesouro, forçando-os a se reunir e lutar juntos. Mas, originalmente, os demônios deveriam se dispersar e lutar separadamente, facilitando sua destruição. Isso não se encaixava na solução convencional de matar do líder. Portanto, o cara suspeitava que ele era o Rei do Dragão Negro. O interlocutor perguntou se esse era o único motivo. O herói revelou que, em segundo lugar, durante a batalha com os dois demônios negros, antes mesmo de a batalha começar, ele fingiu ter sido atingido pelo mar de sangue sem limites e imediatamente perdeu seu poder de combate. O jogo do falcão provocando o filhote acabou sendo a revelação do próprio filhote. O Rei do Dragão Negro riu, pois isso era inesperado. Mas nesse jogo, embora ele tivesse visto o poder de combate do comandante Wei, ele era muito fraco. Ah bem, que se dane, por mais esperto que o filhote fosse, ele não conseguiria evitar as garras do falcão. O homem usou uma força poderosa e esmagadora, e a força vital dos caras foi gradualmente esgotada. Em seguida, ele se voltou para a Madame Meng. Desta vez, além de matar esses discípulos talentosos, ele quer tomá-la como esposa. Se ela concordar em segui-lo, ele realizará imediatamente o sonho dela. E como presente de noivado, ele lhe dará um verdadeiro tesouro. O que será que ela vai dizer sobre isso? A garota ficou indignada e estava prestes a dizer algo. Mas de repente seu pai gritou. Como ele ousa oferecer tal coisa à sua filha? A família deles destruiria seu clã do Dragão Negro. O demônio o informou que não tinha medo da Rosa. Quando ele conseguisse romper seu verdadeiro tesouro, então os deixaria conversar. Ele enviou seu poder demoníaco diretamente para a garota. Era para agarrá-la e arrastá-la até ele. Mas o personagem principal se ofereceu para ajudar e puxou a garota para longe. Kerr ficou feliz por ele tê-la ajudado. O Rei do Dragão Negro voltou sua atenção para outra garota e notou que havia uma bela mulher hospedada aqui. Ele se perguntou qual seria o nome dela. Seu olfato é tão bom quanto o charme de Kerr. Então ele quer lhe dar uma chance, ela poderia ser sua segunda esposa. Yanzi se ressentiu, mas deixou que ela sonhasse com isso. O demônio informou que os humanos são sempre ignorantes, por isso o clã deles foi alvo. Depois de dizer isso, ele imediatamente atacou a garota. Ela percebeu que as coisas estavam ruins. Suprimida pelo mar infinito de sangue, seu cultivo não podia ser usado agora. O terceiro dragão se levantou para defender a garota, desafiando-a a insultá-lo, e quem demonstrasse interesse na mulher deveria estar morto. Deixe-o ver como ele é o verdadeiro dragão da família Long, destrua-o. O Rei Dragão Negro riu. Ele está superestimando suas capacidades. Depois disso, com seus membros escuros, ele atacou o dragão. Esse dragão minúsculo ousa se autodenominar um verdadeiro dragão, mas não é. Deixe-o sair daqui. Deixe-o sair daqui e ficar fora de seu caminho. O Rei Touro chegou para defender Yanzi, assim como as asas de prata do deus da guerra. O demônio ficou indignado. Esses não são vira-latas de raça pura. Eles tiveram tempo para agir.
Ele queria matá-los, então imediatamente os afastou com suas mãos demoníacas. Depois disso, ele se dirigiu à garota que estava de olho, e ela não escaparia de sua atenção. Yanzi pensou que estava acabado, mas de repente viu que o membro da criatura havia sido cortado. E para sua defesa, Shu Han havia chegado. A garota ficou indignada, deixou que ele se afastasse imediatamente. Afinal, ele não precisava da ajuda dela. Enquanto ele não estava conversando, Sunny foi atingido. Ele foi atingido com muita força, e não conseguiu resistir. O Rei Dragão Negro relatou que, dentro do verdadeiro tesouro, ele era um deus. Um mero cultivador de nível básico superestimou suas habilidades. Ele direcionou seu verdadeiro poder para o garoto. Ele precisa agir rapidamente para se defender. O protagonista teve que enfrentar esse poder, ele estava sendo impresso em uma parede. Depois que Huang viu o que aconteceu, ele informou ao mentor Li que algo tinha que ser resolvido. O professor informou que o nível de cultivo do Rei Dragão Negro estava definitivamente acima do estágio de fundação. E com a amplificação obtida com o verdadeiro tesouro, ele se tornou ainda mais poderoso. Se eles não conseguirem esmagar o verdadeiro tesouro agora, todos lá dentro serão banidos. Ele também está tentando pensar em algo. Para não abalar todo mundo até a morte, eles não podem abrir o verdadeiro tesouro à força. Neste momento, eles estão impotentes. O velho disse que não se importa, ele é o responsável pelo assunto no escritório de investigação espiritual. E se algo acontecer com sua filha, ele não o perdoará. Li Kai-shan relatou que cometeu um erro ao prosseguir com esse caso. Mesmo que ele tenha que sacrificar sua vida, ele salvará os que estão lá dentro. Após o ataque, o personagem principal se levantou. O Rei Dragão Negro é o primeiro demônio de nível rei a aparecer após o renascimento da energia espiritual. Ele possui um alto nível de cultivo. Como ele se atreveu a ir sozinho para a capital do Reino Hua, é provável que as coisas não sejam tão fáceis quanto parecem. O Rei do Dragão Negro perguntou: ele realmente ainda está vivo? Ele sobreviveu ao seu único ataque. Isso já é digno de elogios. Mas agora eles veriam se ele conseguiria lidar com isso. O garoto sorriu, imaginando se isso seria tudo o que ele poderia fazer. Nesse caso, ele o aconselhou a dar o melhor de si. Se ele não conseguir ver um cultivador como ele na segunda tentativa, isso significa que sua força de rei demônio é muito fraca. Seu oponente estava indignado. Ele realmente ousa desprezá-lo? Shu Han perguntou. E se for esse o caso, se ele tiver coragem, então deixe-o ir e o mate. Lian Shu lhe pediu para ter cuidado. Esse Rei Dragão Negro realmente quer matá-lo. Embora seja possível que ele tenha algum tipo de plano. O camarada pediu para provocá-lo. O cara não gostou muito, mas informou que tentaria. Ele chamou o demônio de Rei dos Dragões do Lixo e se ofereceu para matá-lo se pudesse. Se ele não conseguisse fazer isso, matá-los com um único golpe, então ele era apenas o neto de uma tartaruga. E eles serão seus avós, pois ele é apenas um grande piolho. O Rei Dragão Negro ficou furioso. Esse bando de formigas também se atreve a gritar com ele. Se for assim, não só o desejo dele será realizado, mas o de todos os outros também. Todos eles podem morrer por ele. Junto com essas palavras, o demônio usou uma arte de sangue de nível demoníaco. A energia imediatamente sugou rapidamente todo o sangue dos alunos. Foi tão difícil para eles que todos caíram no chão sem forças. O Rei Dragão Negro também atacou Menkeer. Ele a agarrou, e junto com ela agarrou Yanzi. Essas senhoras agora estariam ao seu lado. Quanto aos outros, que se preparem para morrer. Huang estava muito preocupado com sua filha. Li Kai-shan perguntou. O Rei do Dragão Negro realmente achava que ele não conseguiria lidar com ele? Ele se desculpou, mas é exatamente isso que ele pensa. Se ele tem coragem, então deixe-o entrar e matá-lo. O homem lhe disse que tudo bem, ele faria exatamente isso. Então, imediatamente ele saiu de seu assento e foi para o topo da cúpula. Lá, ele usou a técnica da árvore de coleta do Sr. Yuan. Projeção da essência celestial. Hang estava confuso. Ele não entendia o que o professor Li estava fazendo. Shu Han percebeu que isso não era bom. Essa pessoa pretende morrer junto com o Rei Dragão Negro. Portanto, ele imediatamente se voltou para seus companheiros. E perguntou se eles poderiam ajudá-lo a ativar a matriz dos 5 elementos. Os companheiros se alinharam em seus lugares sem hesitar. O Asas de Prata disse que eles não teriam 2 pessoas suficientes para uma grande matriz. Foi então que Rui chegou para ajudar. Lian Shu pediu a Qingya que viesse e formasse uma matriz com eles mais cedo. O cara informou que poderia formar uma matriz, mas que estava aqui para salvar toda a humanidade, não para cumprir suas ordens. Para o Rei do Dragão Negro, essa situação parecia ridícula. Li Kai-shan quer escapar com sua alma.
usando seu poder de alma para esmagar seu verdadeiro tesouro. E que você não fará mal a essas pessoas lá dentro. Mesmo que ele consiga, ele morrerá devido aos danos causados pelo poder da alma. Será que vale a pena? O professor, sem hesitar, usou uma pequena espada com o poder de sua alma. O enorme poder foi imediatamente em direção ao centro da cúpula. E graças ao seu poder, começou a destruí-la gradualmente. Mas o recuo no corpo do professor foi incrível, e ele expectorou sangue. O Rei Dragão Negro o chamou de idiota. A energia sangrenta se espalhou ainda mais fortemente pelos assuntos dos alunos. Alguns deles já estavam perdendo sua última vitalidade. Nesse momento, o protagonista usou um grande conjunto de luz estelar de 5 elementos. Era uma técnica de absorção da baleia. Huang se perguntou o que ele estava fazendo, absorvendo tanta energia espiritual que não tinha medo de explodir. O grau atual do machado de batalha de Hongmen era muito inferior a esse verdadeiro tesouro. Para absorver um verdadeiro tesouro, é preciso contar com forças externas poderosas. Utilizar o poder do Rei Dragão Negro é a opção mais adequada para isso. Depois de se recuperar de seus ferimentos, Li Kaishan fez um segundo ataque. Ele não foi menos poderoso que o anterior. Foi ainda mais forte do que a cúpula de defesa do inimigo. Mas o recuo mais uma vez foi simplesmente enorme. O Rei Dragão Negro relatou que após o terceiro golpe, o poder da alma desse homem seria, sem dúvida, severamente danificado, resultando em morte. Mas o professor se levantou e disse que, pelo bem da humanidade, ele não hesitaria em sacrificar sua vida. Shu Han não podia simplesmente ver esse homem morrer. Portanto, ele correu com seu machado de batalha para atacar. Essa habilidade era chamada de montaria aberta. O demônio estava indignado. Ele realmente ousava zombar dele como uma formiguinha com sua gloriosa luta no final. As pessoas são sempre tão teimosas, elas sabem que vão morrer, mas em vão. Os heróis não deram ouvidos a ele e atacaram a cúpula protetora. Era evidente que sua força era boa contra aquela cúpula. Afinal, não demorou muito para que ele conseguisse rompê-la. O Rei Dragão Negro não conseguia acreditar que o verdadeiro tesouro havia sido quebrado. Shu Han pediu ao professor que parasse. Ele fez isso e voltou sua atenção para o homem. O herói pediu que ele entrasse e salvasse as pessoas. Li Kaishan concordou com isso, e imediatamente correu para dentro da cúpula. Huang o informou que ele também estava indo. Ele vai esmagar o Rei Dragão Negro em 10.000 pedaços. Shu Han ficou satisfeito com essa reviravolta nos acontecimentos. Aproveitando essa oportunidade, ele simplesmente devoraria esse verdadeiro tesouro. A essência que o machado de batalha devora é o espírito do verdadeiro tesouro. Cada arma de alto nível tem seu próprio espírito, que é a coisa mais valiosa para cada arma de alto nível. E o próprio material do verdadeiro tesouro ajuda um colega cultivador a cultivar a técnica do corpo do Santo Celestial. Os dois homens queriam matar o covarde Rei Dragão Negro. Então juntos eles atacaram aquele demônio. Quem se ressentia dele estava furioso. Eles realmente achavam que ele tinha medo deles? Sem hesitar por um segundo, o demônio usou seu poder. Era um portal de 8 devastações. Ficou claro para os homens que o Rei Dragão Negro iria inundar a cidade inteira. O professor pediu a Huang que fosse até ela para impedi-lo e ele lidaria com a criatura. Enquanto conversavam no andar de baixo, o herói absorveu gradualmente os dados do tesouro. O tesouro espiritual poderia ser completamente absorvido pelo machado de batalha de Hongmen em mais alguns minutos. A energia estava aumentando cada vez mais a cada segundo que passava. Ela simplesmente absorveu o material do verdadeiro tesouro que vinha do subsolo. Isso significava que o verdadeiro tesouro já estava enterrado no subsolo. Parece que o Rei Dragão Negro começou a planejar esse ataque muito cedo. Talvez, ó inválido, só queira matar esses alunos talentosos. Wang ordenou que seus homens o seguissem para construir um muro alto. Isso é para proteger a cidade inteira. Assim, o muro de terra começou a se erguer gradualmente. E ela se tornou tão grande que parou facilmente. Todas as pessoas do verdadeiro tesouro receberam a ordem de se retirar imediatamente. Elas não poderiam participar das batalhas aqui. Os alunos obedeceram a ele e imediatamente correram para limpar tudo. Sanye ajudou o garoto a escapar dessa vez. Zheng estava indignado. Por que o Shihan está contribuindo tanto para essa batalha? Ele está apenas posando na frente da formação, sentindo-se completamente alheio. Os meninos voltaram sua atenção para ele. O Rei do Touro relatou que quando ele luta ao lado do espirro, ele se sente envolvido no que está acontecendo. Ele está pensando demais. Lianshu confirmou que eles estavam acostumados com isso e que ele também se acostumaria. O interlocutor não sabia nem o que responder. Um momento depois, Li Kaishan deu um soco no Rei Dragão Negro. Com tanta força que ele voou rapidamente para algum lugar ao lado.
O professor disse que essa capital imperial é uma cidade de dragões. Se ele ousasse se comportar de forma imprudente aqui, não sairia daqui vivo. Ficou claro para o demônio que era impossível procrastinar. Se alguém trouxesse esses especialistas do nível da Casa do Poder, isso seria problemático. Enquanto ele raciocinava, os protagonistas concluíram a absorção. Era melhor não avançar com o machado de batalha aqui para evitar problemas desnecessários. O verdadeiro tesouro também foi completamente absorvido. Portanto, ele usou a técnica da 11ª camada do corpo do Santo Celestial, do pequeno reino celestial. E havia mais e mais camadas como essa. A técnica aumentava. Até que, mesmo assim, a habilidade do rapaz atingiu a 15ª camada. Ele se alegrou, de fato, era um verdadeiro tesouro depois de absorver o pequeno reino celestial, aumentado em 5 camadas de uma só vez. Os rapazes não entendiam o que ele estava fazendo. Será que ele estava realmente fazendo algumas poses ou praticando? Lianshu Os chamou de um bando de ignorantes. O mundo de seu irmão não compartilhava da opinião deles. O professor continuou a lutar ao lado do rei do dragão negro. Depois que suas enormes forças colidiram, houve uma explosão. E os dois acabaram no ar. O demônio informou a Li Kaishan para não pular acima de sua cabeça, pois ele não poderia matá-lo. Depois de dizer isso, ele usou um verdadeiro tesouro, que literalmente começou a aparecer do chão. Ninguém percebeu que estava havendo uma grande comoção, como se o verdadeiro tesouro estivesse prestes a aparecer. E logo ele apareceu de fato. Ficou claro para o professor que aquele era o verdadeiro tesouro. Parecia que hoje seria uma batalha mortal. O demônio o informou que com o verdadeiro tesouro em suas mãos, seu inimigo morreria muito rapidamente. Ele se preparou para atacar mais uma vez. Hoje seria o dia em que esse Li Kaishan morreria. O professor percebeu que as coisas estavam ruins, porque seria difícil para ele lutar. Mesmo assim, ele enfrentou esse verdadeiro tesouro. Apesar de sua pequena força, ele o destruiu. Ele estava confuso, sem perceber o que havia acontecido. Sim, e o próprio homem não conseguia acreditar. Ele era realmente tão forte que poderia até mesmo esmagar o verdadeiro tesouro. Logo, o rei do dragão negro percebeu que havia algo errado com seu verdadeiro tesouro. Provavelmente foi esse garoto do estado que fez isso com ele. Mas ele não sabia exatamente o que era. Li Kaishan informou que, como o verdadeiro tesouro é inútil, agora é sua vez de atacar. O inimigo recuou. Hoje, ele admite sua derrota. O verdadeiro tesouro foi destruído, e mais cedo ou mais tarde, ele os fará pagar. Nesse momento, Huan apareceu às suas costas, perguntando aonde ele estava indo. O demônio reencarnou. Ele é como um rei dragão negro. Ele quer ir embora, e ninguém pode impedi-lo. O professor o informou que se ele quisesse sair, teria de pagar o preço. Ele atacou o membro da cauda da criatura. O demônio sentiu muita dor quando a cauda foi cortada. Mas isso não impediu o rei do dragão negro de se mover, embora ele tenha amaldiçoado Li Kaishan até o fim. E no final, ele ainda conseguiu escapar. E o membro da cauda cortado caiu no chão. O herói também havia completado seu cultivo e absorção. Salvar tantas pessoas lhe trouxe alguns frutos. A árvore mística de 9 perfis ganhou mais uma folha. Logo, o professor revelou que essa missão era originalmente para encontrar as chaves e revitalizar a energia espiritual. Inesperadamente, eles caíram na armadilha do Rei Dragão Negro. Felizmente, todos sobreviveram e o Rei Dragão Negro ficou gravemente ferido. Huang observou que foi um momento muito difícil, e tudo graças a Shu Han. Se ele não tivesse rompido a barreira do verdadeiro tesouro no momento crítico, as consequências teriam sido simplesmente irreversíveis. O professor Li relatou que isso certamente era verdade. Ele mais uma vez havia feito uma contribuição significativa. Além dos prêmios escolares habituais, será que ele quer mais alguma coisa? O garoto disse que, se o professor quisesse recompensá-lo, que tal uma cauda cortada do Rei Dragão Negro? O homem não entendeu por que ele queria isso. Shu Han disse que queria mandá-la para o churrasco, que deveria estar deliciosa. Os homens não sabiam o que dizer a ele. No final, o professor concordou com as bestas demoníacas, realmente nutritivas. No entanto, sua essência é difícil de ser digerida pelos humanos, mas, como eles a querem, eles a darão a ele. Sunny perguntou: o que eles devem fazer com esse garoto? Li Kaishan imediatamente se aproximou dele e quis testá-lo. O garoto estava com medo dele e só queria saber o que fazer com ele. O garoto ficou com medo dele e chorou. O professor descobriu que estava tudo bem, então ele informou que ninguém deveria se preocupar. Esse garoto é humano. Todos já podem se dispersar mais. Os guardas do dragão cuidarão disso. O herói se perguntou: será que esse é realmente o fim do caso? Algo não está certo aqui. Então ele pediu para esperar um pouco. O mestre perguntou: o que aconteceu?
Shu Han explicou que a essência dessa missão era investigar a verdade por trás da origem da energia espiritual da Terra. O homem disse que isso era verdade, só que eles não esperavam que fosse uma armadilha preparada pelo Rei Dragão Negro. O herói perguntou se ele tinha detalhes sobre qual seria a próxima missão. O professor afirmou que sim. Como a missão era falsa, ele pode contar tudo aos rapazes. Essa missão é para interceptar algo muito importante. Esse item foi trazido por um mestre do campo de batalha, mas depois de ser armazenado na capital, foi roubado por causa de um traidor entre os humanos. Depois disso, os guardas secretos do dragão isolaram toda a capital. Mais tarde, eles receberam a informação de que esse item seria negociado com a raça dos demônios, então a tarefa foi dada. Ficou curioso para saber o que era esse item. O mestre Li não podia dizer que era o mais alto nível de sigilo. Ele perguntou o que Shu Han achava disso. O último sugeriu que era a capital de Guaguo. Mesmo que o Rei Dragão Negro tenha um verdadeiro tesouro, o resultado aqui seria apenas uma derrota para ele. Mesmo que os chefões estejam se mexendo, ele ainda morrerá. Será que vale a pena correr esse risco, preparando uma armadilha aqui para emboscar alguns discípulos talentosos? Wang se juntou à conversa. Já que ele falou sobre isso, parece que realmente há muitas inconsistências aqui. O terceiro dragão gritou para que ele contasse tudo o que estava pensando. O personagem principal voltou sua atenção para um menino e disse que o que eles estavam procurando provavelmente era ele. As pessoas presentes ficaram confusas, pois ninguém esperava tal coisa. Todos olhavam para o garoto, e isso o deixou com medo. Ele não entendia por que os tios e tias estavam olhando para ele com tanta atenção novamente. Sunny não entendia o que Shu Han estava tentando dizer. Esse garoto era claramente um humano, não um tipo de criatura. O mestre Li também confirmou isso. Ele não vê nada de incomum nele, esse garoto definitivamente não é um demônio. O herói explicou que, ao contrário daqueles dois demônios que fingiam ser humanos, esse garoto é realmente humano. É só que ele sente que a coisa que o professor Li está procurando pode estar dentro dele. Isso era algo que Li Kaishan não conseguia nem imaginar. Ele se voltou para Huang e pediu que o ajudasse a investigar novamente. O velho concordou. Juntos, os homens canalizaram uma corrente de energia que envolveu o garoto, sem que ele percebesse o que estava acontecendo. Logo algo apareceu em seu corpo. Alguém notou que havia algo em seu estômago. Era um tipo de cubo com lados de hieróglifos. O professor ficou indignado com o fato de esses demônios terem escondido algo em um menino. Ele imediatamente se dirigiu a ele. Por fim, informou-o de que se tratava de um assunto sério e que ele ainda estava investigando. E junto com o garoto, fugiu em uma direção desconhecida. Nesse momento, os protagonistas encontraram os olhos do velho Huan. Ele notou que Shu Han já havia salvado sua filha 2 vezes seguidas. Então, que tal ir até ele hoje como convidado? Ele quer agradecê-lo adequadamente. Qingya gritou que também iria visitá-los. Esse tipo de convidado não era apreciado por ninguém. O protagonista agradeceu a oferta. Hoje tinha sido um dia bastante ocupado, e ele os visitaria em outra ocasião. Ele percebeu que precisava visitar a casa deles também. Ele precisaria de algo da casa de Dream, depois que passasse para o Reino das Flores. Agora não era um bom momento para isso. Logo após os eventos, o herói se viu na escola da vila. Lá, ele refletiu sobre a verdade do renascimento da energia espiritual da Terra. Como um antigo ser supremo, ele sabe muito pouco sobre isso. O que exatamente está se escondendo dentro do garoto. Ele também está curioso sobre isso, mas infelizmente é uma informação ultra secreta. O professor não quer revelá-la a pessoas de fora. De repente a porta da casa se abriu e Lianshu entrou. O herói perguntou o que havia acontecido. O camarada que ele segurava em suas mãos e olhou para ele, dizendo que esses são pontos de contribuição. Este cartão é o cartão de contribuição de Shu Han. Ele pode verificar seus pontos de contribuição dentro dele. Logo, os meninos estavam dentro do prédio do escritório da escola. Trang Shu imaginou que, com certeza, eles poderiam conseguir pelo menos 500 pontos de contribuição dessa vez. Afinal, ele tinha 300 deles. O herói colocou seu cartão de contribuição, e o saldo acabou sendo de mais de 5.000 pontos de contribuição. O camarada não esperava esses números, é muita coisa. Como isso aconteceu? Seu irmão ficou muito rico. Os personagens principais sabiam que o sistema de recompensa por pontos de contribuição na escola é bastante justo. Afinal de contas, dessa vez ele salvou muitas pessoas, e até mesmo a árvore mística de 9 perfis cresceu com novo vigor. Enquanto o rapaz não estava pensando, Lianshu foi informado de que a cauda do dragão havia chegado. O cara falou sobre como eles já tinham a cauda do dragão negro cortada de forma interessante enquanto se sentavam.
Shu Han explicou que ele não era um ser sobrenatural, portanto comê-la não teria muito efeito sobre ele. Mas ele poderia comer um pouco de sopa. Ele pediu para invocar as asas de prata do deus da guerra e o poderoso Rei Touro. O cara vai lhes dar outra oportunidade. Depois de algum tempo, todos se reuniram perto da cauda do dragão negro. O gato demoníaco estava empolgado com a carne do dragão, embora fosse impura, era muito saborosa. Portanto, ele imediatamente correu em direção a ela, mas foi atacado pelo personagem principal. A maior parte dessa cauda de dragão foi preparada para ele. As asas de prata do deus da guerra e o poderoso Rei Touro também comerão a carne. Os gatos só precisam considerar a essência e deixar que Lian Shu coma a sopa. O gato ficou indignado, pois queria comer carne, e o cara também queria comer carne. O herói se ressentiu. A carne não beneficiaria essa criatura. Era uma perda de tempo. Eles precisam começar a agir imediatamente. Depois de um momento, a janela começou a absorver energia gradualmente. Os caras estavam comendo a carne de dragão, e parecia ser algo para eles. Lian Shu sentiu que seu poder espiritual estava explodindo e ele estava cheio de energia. Depois de mais 2 horas, a essência da cauda do dragão negro foi completamente absorvida pelo gato. Seu poder energético despertou imediatamente. Portanto, ele até cresceu várias vezes seu tamanho. O herói percebeu que o grande felino tinha uma origem incomum, mas agora estava em seu estado mais perfeito. A essência daquela cauda de dragão poderia estimular algumas de suas habilidades. Quando o transportassem para o Reino das Flores, ele teria uma camada extra de defesa. O poderoso Rei Touro também sentiu uma forte onda de energia. Seus sentidos eram ótimos. Ele podia sentir que a linhagem sanguínea de suas habilidades sobrenaturais havia se tornado muito mais forte. O aumento de poder atingiu as asas prateadas do deus da guerra, é claro. Suas asas prateadas se transformaram em asas douradas. Ele sentiu que, com o tempo, elas poderiam chegar ao nível de um verdadeiro tesouro. Em sua vida passada, Shu Han cultivava sozinho, sem amigos, por isso o imperador ousou atacá-lo. E nesta vida, ele tem uma árvore mística profunda dos 9 Luoyi e seus amigos. De acordo com esse cara, ele está destinado a não lutar mais sozinho. Costumava não entender por que os outros ficavam mais fortes. Sua necessidade de tomar mais sopa para se fortalecer. Então, ele virou a panela e começou a comer. Quanto ao personagem principal, ele usa as partes restantes do osso de dragão para praticar a arte do corpo sagrado celestial. Caminhando até os restos da cauda, ele começou a devorá-la. Seu pequeno reino celestial começou a aumentar gradualmente. Com a ajuda de um pedaço maior de cauda de dragão, ele ganhou apenas 2 níveis. Parece que o rei do dragão negro ainda está longe de se tornar um verdadeiro dragão. No dia seguinte, os rapazes estavam indo para algum lugar. Lian Shu disse que, após o renascimento da energia espiritual, milhares de escolas de artes marciais surgiram em todo o mundo. Ao lado deles, as competições de escolas de artes marciais logo começariam. O herói perguntou quando isso aconteceria. Em sua vida passada, ele deixou a escola de artes marciais e treinou sozinho. Ele não sabe muito sobre escolas de artes marciais. O camarada informou que isso deve acontecer dentro de 3 meses. Os superiores já começaram a se preparar para isso. Principalmente porque agora há centenas de escolas de artes marciais no país Huaxia. Somente Qingbei e Tianjing receberam a maior parte dos recursos. Por isso, muitas outras escolas de artes marciais ficaram insatisfeitas, especialmente as 7 escolas de artes marciais mais bem classificadas. Todas elas querem expulsar sua academia Qingbei e substituí-la. Shu Han apontou que essas academias eram escolas de artes marciais, que existiam antes do renascimento da energia espiritual. Só que elas não eram conhecidas pelo público em geral. Então, será que as outras escolas teriam força para desafiá-las? Lian Shu explicou que era difícil dizer. O principal é que após o renascimento da energia espiritual, um monte de talentos e gênios apareceu em muitos lugares. Quem sabe, talvez outras escolas também tenham prodígios semelhantes. Além disso, nunca houve uma competição desse tipo antes. Portanto, muitas escolas estão esperando ansiosamente por essa competição e começarão a se preparar para ela com antecedência. Shu Han refletiu que o assunto havia chegado ao fim. O próximo passo é aprimorar o machado de batalha. O machado de batalha era a única arma que o herói tinha visto, e sabia que podia crescer indefinidamente. E o que ele se tornará no final, nem mesmo o próprio herói sabe. O Criador despendeu inúmeros esforços para fazê-lo evoluir e crescer, e ele acabou cortando tesouros imortais como se fossem vegetais. Agora que o cara tem um machado de batalha de verdade, ele está cheio de expectativa.
Então, ele decidiu começar a modernizá-lo. Esse machado de batalha absorveu toda a essência de um verdadeiro tesouro. Além disso, o tesouro autêntico do Rei Dragão Negro é um dos mais fortes entre os tesouros autênticos. Portanto, agora o machado de batalha do aldeão estava cheio de poder furioso. Ele começou a explodir gradualmente, e as partículas deslizaram do machado de batalha, revelando sua verdadeira forma. Devido a esse processo, uma grande quantidade de energia foi liberada. O herói simplesmente observou a intensificação de sua arma. Como era de se esperar, coisas incomuns atraem tribulações celestiais. As reverberações e o aumento da força vieram da vizinhança. Vários alunos que estavam andando pela rua notaram isso. Um colega perguntou o que era mais um trovão em um dia claro. Certamente não havia como errar. Mas logo os dois viram um trovão ainda maior. Porque houve um relâmpago em um dia ensolarado. Que tipo de karma eles têm? Logo tudo estava pronto, e Shu Han pegou seu machado de batalha em suas mãos. Seus companheiros foram até ele, perguntando se ele estava bem, pois não tinham ouvido nenhum trovão do seu lado. O herói imediatamente balançou sua nova arma. Os companheiros não perceberam o que ele estava fazendo. Kyu estava usando a alma de batalha de um gorila, e Ao-chan estava usando uma alma de dragão. Mas, mesmo assim, eles foram arremessados a uma grande distância. O cara perguntou: ele ficou louco ou caiu no cultivo demoníaco? Eles não entendem por que ele os está atacando. O herói se desculpou. Ele estava apenas testando o poder de sua nova arma. Ela se mostrou ainda mais formidável do que ele havia previsto. Ela acrescenta uma chance extra de vitória ao entrar no Reino das Flores. Logo, o herói se viu na escola. Lá, ele se encontrou com seus companheiros. Eles perguntaram se ele não iria à aula hoje. Shu Han observou que ele tinha outras coisas para fazer. Embora a qualidade de ensino das faculdades de artes marciais dessa universidade fosse aceitável para ele, era inútil. Em vez de perder seu tempo lá, ele preferia ir para a sala de energia de cultivo. Era lá que estariam os verdadeiros tesouros. Assim, ele logo chegou à sala de energia. O conhecido recente pediu ao camarada que acordasse. Deixe-o ver quem está aqui. Era ele novamente. Shu Han cumprimentou os caras, eles se encontraram novamente. Ele está a caminho da sala de cultivo de energia. O interlocutor perguntou se ele havia obtido outro cartão de cultivo da sala de energia. Da última vez, depois de obter um cartão de cultivo gratuito, ele cultivou por 10 horas e deixou que ele esvaziasse toda a sala de energia. O cara esperava que ele não fosse presentear esse cartão novamente. O herói apontou que ele não tinha nenhum cartão dessa vez. Ele estava usando pontos de cultivo. Os funcionários ficaram felizes por se tratar de pontos. Nesse caso, eles poderiam ficar calmos. Shu Han deveria saber que os pontos necessários para cultivar uma sala de energia são muito altos. A maioria dos iniciantes não pode pagar por isso. Mesmo para um sênior que está na escola há alguns anos, é considerado de bom tom se ele não puder se dar ao luxo de cultivar uma vez a cada 6 meses. O herói notou que ele sabia disso perfeitamente bem. Com pontos de batalha suficientes, ele talvez não precisasse se preocupar. O funcionário relatou que continua não entendendo nada sobre o preço da sala de energia. Ele sabe que 1 minuto de cultivo na sala de análise custa 8 pontos de contribuição. Que ele ouça com atenção que não é por 1 hora, mas apenas 1 minuto de cultivo. Shu Han relatou que entendeu tudo. Deixe-o começar com 10 para ele. Os rapazes estavam confusos. Não sabiam nem o que dizer a isso. Um deles pediu permissão para verificar o saldo de seu cartão primeiro. Mesmo sendo excelente, ele continua sendo um aluno novo. O custo por minuto na sala de energia é de 8 pontos. E 480 pontos por hora. Isso é algo que a maioria dos novos alunos não consegue acumular em 1 ou até 2 anos de estudo. Quero dizer, ele disse que é necessário abrir a sala de análise para 10. Então o cara nem sabe de onde tirou tanta confiança. De repente, ele ficou pálido ao ver um saldo de mais de 5.000 pontos. Ele deve estar imaginando isso. É isso mesmo, são realmente mais de 5.000 pontos. Ele nunca tinha visto um aluno novo com esse número de pontos. Mesmo entre os alunos mais antigos, há poucos que têm tanta riqueza como ele. Um dos rapazes perguntou: por que Shu Han tem tantos pontos de contribuição? Como ele conseguiu acumulá-los? O herói respondeu que seu mentor é Li Kaishan. Tudo começou a se encaixar. Seguir essa pessoa tinha uma alta taxa de mortalidade. Mas ao mesmo tempo, as pessoas para ele são muito boas, e ele é realmente corajoso. O rapaz perguntou se ainda podia entrar. Ele foi educadamente convidado a esperar. E da última vez, ele havia esvaziado a sala de energia, o que afetou seu funcionamento. Por isso, o grupo de Hongya havia lhes dado instruções específicas, para avisá-los com antecedência se o cara viesse novamente.
Depois de um tempo, um homem entrou na sala e perguntou quem era Shu Han. Ao vê-lo, o herói se perguntou por que esse homem se parecia tanto com o gordo Hong de sua vida passada. Depois disso, ele disse que era definitivamente ruim. Não era o Hong gordo um pouco mais jovem e mais magro. O funcionário informou ao herói que essa pessoa, o chefe do grupo Hunya, é conhecido como Gordinho. Mas ele é o grande benfeitor do Instituto King Bei. Muitos projetos extravagantes do Instituto são apoiados e realizados por esse grupo. O Gordinho perguntou se ele havia esvaziado a sala de energia da última vez. Ele provavelmente não sabe quanto vale essa sala de energia, por isso está esperando uma compensação. O protagonista ficou indignado. O gordo Hong se atreve a lhe pedir dinheiro? Após o campo de batalha vital de diferentes céus, essa pessoa era um empresário bem-sucedido que atendia a todas as raças. Ao contrário da família Dream, que se especializou em vender informações. Esse gordinho não fazia distinção e vendia qualquer coisa, desde que não ameaçasse a raça humana. Ele ganhou a confiança de membros de diferentes raças, fossem inimigos ou aliados. Todos se sentiam à vontade para fazer negócios com ele. No campo de batalha, há um ditado que diz: no confronto de dois exércitos, não mate Hong Fati. O homem apontou que o amigo Mouvi ousou chamá-lo de gordinho. Ele parece ser de uma família rica em cultivo. O cara pediu ao homem que o poupasse de gentilezas. Embora a sala de energia esteja na introdução do grupo deles, ela continua sendo propriedade da academia. Desde que ele não infrinja nenhuma regra, ele pode treinar como quiser. Hong pediu ao seu jovem amigo que não tivesse pressa, ele não estava dizendo que ele não poderia praticar. Só que toda vez que ele treinava na sala de energia, ela ficava fechada por meio mês. No futuro, quando ele viesse praticar, criaria uma equipe de elite especificamente para atendê-lo. Dessa forma, eles teriam que ter um tempo para treinar. Dessa forma, eles não teriam problemas para fechar a sala de energia. Agora ele perguntou o que deveria dar em troca. Hong notou que o jovem amigo era muito perspicaz e perspicaz. Ele conseguia ver tudo de uma vez. A matriz radiante. 5 estrelas que ele usou na última competição de calouros era excelente. Em um momento posterior, quando o clã Yao estiver em alta, ele quer usá-la em seu oponente. O herói concordou com isso. A matriz de luz estelar de 5 elementos é uma matriz básica, embora seja muito eficaz. Mas o herói tem mais de 100 conjuntos semelhantes aqui. Dar a ele uma matriz não é nada para ele. Além disso, embora esse gordinho queira ganhar dinheiro com essa matriz, ele precisa negociar com o clã Yao. No final, eles concordaram. O homem aprecia jovens amigos como ele. Ele ponderou que esse Shu Han definitivamente vem de uma família de cultivo antiga. Caso contrário, ele não daria uma matriz tão poderosa. Ele deveria saber que as matrizes no mundo do cultivo são consideradas produtos de alta qualidade. Elas são algo que uma pessoa comum pode possuir. Usando o cultivo de alma nascente de Shu Han, praticando aqui por 10 horas, mesmo que um cara não consiga chegar ao estágio final de alma nascente, a diferença não seria muito significativa. De acordo com o tempo de sua vida anterior, o meio do período de renascimento da energia espiritual estava se aproximando. E a verdadeira calamidade para toda a raça humana está prestes a chegar. Seria melhor se ele passasse para o estágio de refinamento mais cedo. Só então ele seria capaz de realmente utilizar as várias técnicas divinas. Hong, indignado, esperou enquanto esse cara cultivava. Ele notou que a sala de energia estava sendo consumida muito rapidamente. Um discípulo comum que absorvesse energia espiritual nesse ritmo já teria explodido há muito tempo. Mas esse cara era apenas um monstro. Entretanto, nesse ritmo, o compartimento de energia definitivamente se esvaziará uma segunda vez. Eu me pergunto se esse negócio será uma perda ou uma vitória para ele. 10 minutos se passaram e o personagem principal apareceu. Ele tinha quase alcançado o estágio final da nucleação da alma, mas infelizmente não tinha pontos de contribuição suficientes. O chefe do grupo pediu que ele esperasse um pouco. O homem lhe perguntou o que havia de errado. O homem queria saber se ele queria fazer outro negócio. Shu Han só estava interessado em saber se ele poderia ganhar um ponto de contribuição com isso. Hong o informou que é claro que ele poderia fazer isso. A maioria das pessoas não sabe que o sistema de eixo de pontos de contribuição da academia foi originalmente criado pelo grupo de Hongya. Portanto, o conhecimento deixado pelo grupo poderia ser pago com pontos de contribuição. O herói disse que, nesse caso, ele era todo ouvidos. Até agora, o homem não pôde lhe dizer nada, mas ele lhe daria todos os detalhes em 3 dias. Que ele não se preocupasse, pois a recompensa pela tarefa seria muito generosa.
E assim se passou algum tempo. Enquanto caminhava pela rua, o protagonista sentiu que alguém o estava atacando. Era um ataque planejado. Os estranhos tentaram atacá-lo e houve uma explosão. Shu Han não se machucou. Ele estava feliz pelo fato de as criaturas Xuanwu terem finalmente aparecido. O estranho sugeriu que Shu Han fosse junto com eles. O herói disse que essa academia não tinha medo de que ele estivesse abertamente presente aqui e corresse o risco de ser morto. Ou talvez, eles tenham vindo aqui como bucha de canhão, enviada pelas criaturas de Xuanwu. O interlocutor lhe disse que a energia das criaturas de Xuanwu excedeu sua imaginação. Até mesmo o consórcio Hunya é muito inferior aos seres de Xuanwu. Pessoas sábias se adaptam às circunstâncias. Se ele apenas informá-los sobre a localização da árvore das 9 profundas maravilhas e cooperar com eles, os benefícios das criaturas de Xuanwu ultrapassarão sua imaginação. Shu Han perguntou se Jiang Yuanying os havia enviado. Ele que diga a esse burro careca que aqueles que seguem caminhos diferentes não devem ser coniventes. Haverá retribuição pelo que ele fizer, mais cedo ou mais tarde. A julgar pelo momento, um dos principais funcionários de Xuanwu, Jiang Yuanying, não está agora fazendo experimentos com gigantes antigos. Isso acabaria levando à destruição de várias cidades. Se a humanidade tiver a oportunidade, deve definitivamente destruir essas criaturas. Ao fazer isso, evitar um evento trágico para a humanidade também seria um grande feito. O estranho chamou o sujeito de uma pequena alma nascente que ignorava a situação, mas não o deixou ser acusado de ser impiedoso. Eles imediatamente atacaram novamente para capturá-lo. Esses caras usaram algum tipo de armadilha estranha para fazer isso. Mas o herói se esquivou. Depois disso, ele usou seu machado de batalha para testá-lo. Deixou que eles testassem sua nova arma em sua própria pele. Os estranhos não esperavam que sua rede fosse cortada com muita facilidade. O protagonista, por sua vez, atacou, e agora era a vez dele. Graças à sua arma, ele cortou o membro de um dos homens. O estranho informou ao presidente Jiang que ele estava preparado, mas ainda não sabia qual era a força do homem. Já que ele não podia pegá-lo vivo, que pelo menos pegasse seu cadáver. Aproveitando o míssil, ele usou um ataque atômico. Ouvi dizer que ele é muito poderoso, mas é suficiente para destruir toda a universidade também. Esperava-se que ele não o decepcionasse e se tornasse cinzas depois do que aconteceu. Shu Han simplesmente sorriu e usou um artefato para se proteger, que também absorveu o míssil atômico que voou contra ele. O espaço Jingxi é muito grande e não há muitas criaturas nele. A explosão desse ataque não teria muito impacto lá. O inimigo não percebeu para onde seu míssil havia desaparecido ou o que era. Enquanto ele estava confuso, o herói disse que era sua vez de atacar, e imediatamente destruiu seu inimigo, cortando-o ao meio. A pesquisa de Xuanwu sobre as criaturas está se tornando cada vez mais radical. Desta vez, teve sorte, pois essas duas pessoas eram criaturas quase mecânicas de pele humana. Após a luta, ele estava prestes a ir embora quando de repente ouviu algo. Um holograma apareceu do corpo de seu inimigo, e era Jiang Yuanying. O homem observou que esse deve ser o primeiro encontro deles. Ele também se apresentou. Shu Han o informou que, se ele quisesse matá-lo ou sequestrá-lo, não deveria ter enviado 2 fracos para cá. O que ele queria alcançar com isso? O interlocutor respondeu que não era nada disso. Ele realmente queria sequestrá-lo. Mas ele só não esperava que ele o sequestrasse. Mas ele simplesmente não esperava que ele crescesse tão rápido. E se ele enviasse pessoas muito fortes, isso alarmaria os líderes de alto escalão de Qingbei. Portanto, não é tão simples assim. Hero não entendia por que ele estava tendo essa conversa de longa distância com ele. Ele entendia que, se essa pessoa não fizesse mal às pessoas, poderia ser considerada um indivíduo excepcional. Especialmente uma arma poderosa desenvolvida nos estágios finais da pesquisa de criaturas de Xuanwu. Ele já havia capturado e matado um imortal. Jiang informou que precisava de informações sobre a árvore misteriosa. O herói ficou interessado. O pesquisador continuou dizendo que estava interessado nesse artefato lendário, mas que não precisava necessariamente obtê-lo. Quem quer obtê-lo é aquele que quer ser o único a ter acesso a ele. Quem quer obtê-lo é outro membro de alto nível das criaturas Xuanwu. Shu Han presumiu que ele estava almejando o Reino das Flores. O velho o chamou de esperto. Ele sabe que tem um cartão do Reino das Flores que lhe dá acesso ao Reino das Flores. Ele precisa que o homem lhe envie as coordenadas da entrada do Reino das Flores. O herói se perguntou o que ele lhe daria em troca disso. Jiang Yuanying, em sua vida passada, havia entrado no Reino das Flores quando ele foi aberto. Em outras palavras, mesmo que o cara o rejeitasse, ele ainda encontraria outra maneira de entrar.
Portanto, era melhor aproveitar essa oportunidade e obter algum benefício. Jiang revelou que, em primeiro lugar, ele persuadiria as criaturas Xuanwu a parar de assediá-lo por 6 meses. Em segundo lugar, ele poderia lhe oferecer uma arma mágica de primeira linha, além de uma pílula de transcendência divina, o que ajudará o plano a avançar para o estágio de perfeição. Eu me pergunto o que ele diria sobre isso. O cara disse que a primeira condição era aceitável, mas ele não precisava da arma mágica nem da pílula de transcendência divina. Ele as trocaria por outra coisa. O homem sugeriu que ele provavelmente não sabia quanto custava uma arma mágica de alto nível e uma pílula da transcendência divina. Uma arma mágica de alto nível só fica atrás de um verdadeiro tesouro. Em sua época, os verdadeiros tesouros são extremamente raros. Portanto, as armas mágicas de alto nível são as armas mais poderosas em termos de eficácia de combate. 90% das cultivações não conseguem superá-las, ou sofrem um acidente e morrem. A pílula da transcendência divina pode proporcionar uma transição suave para o estágio de refinamento, o que é um sonho para muitos cultivadores. O protagonista reiterou mais uma vez que não precisava dela. Sem mencionar uma arma mágica de alto nível, mesmo um verdadeiro tesouro não se compararia ao machado de batalha de Hunyang, nem por 1/1000. Quanto à pílula divina transcendente, ela é de fato muito valiosa, pois passar para o estágio de refinamento pode causar uma mudança qualitativa no espírito primordial. Se a pessoa não for cuidadosa, poderá ser possuída por demônios, e a taxa de fracasso será muito alta. Mas, como no caso da formação da fundação perfeita, o objetivo do cara é aperfeiçoar a formação do núcleo antes de entrar no estágio de perfeição. Portanto, a pílula da transcendência divina é completamente inútil para ele. Jiang achou interessante o fato de que o cara sabe o valor dessas duas coisas, mas continua a recusar tão resolutamente. A única explicação para isso é que ou ele não tem essas coisas ou não vê valor nelas. Nesse caso, o que ele quer? O personagem diz que quer um gênero. O interlocutor ficou desconfiado no início, e depois disse que não sabia o que ele queria dizer. Shu-Han o informou que ele sabe tudo, apenas finge não saber. Deixe que ele lhe dê uma amostra do Gene 1 e ele lhe dará as coordenadas do Reino das Flores. O velho perguntou como ele sabia sobre o Gene 1. O herói o informa que não é da sua conta, mas pergunta se eles têm um acordo. O Gene 1, como é conhecido, é o material genético inserido no humano biológico mais forte, que foi criado como resultado dos pesquisadores de biologia de Xuanwu. Na vida passada da Xuanwu Biology, eles conseguiram matar o Imperador Imortal graças ao seu humano que tinha o Gene 1 injetado. Isso causou um furor em todos os reinos, pois todos queriam colocar as mãos no Gene 1. No entanto, na época, essa era uma biologia ultra secreta. Mais tarde, para evitar que o Gene 1 fosse roubado, eles até criaram um programa de autodestruição. Por causa disso, durante um dos ataques, o Grenadine ativou o programa de autodestruição, e todos os resultados e dados dos pesquisadores foram perdidos. Agora, a Grenadine acaba de ser pesquisada pela Xuanwu Biology e está em fase experimental, sem perceber sua importância. Além disso, Jiang Yuanying poderia ser pressionado. Caso contrário, ele não trocaria uma arma tão grande em nenhuma circunstância. O velho repetiu que não esperava que o cara soubesse do segredo deles. Até onde ele sabe, o Gene 1 está em fase experimental. Por que será que ele precisaria dele? O herói disse que não tem muito tempo, então perguntou se o cara concordava com o acordo. Jiang concorda. Ele lhe enviará a amostra e o Gene 1 em 3 dias. Ele espera que o homem cumpra sua promessa. Depois que o velho deixou o homem, ele ponderou que agora precisa ir até a família de Jiang em Kyoto. Ele vai dar uma olhada nessa família, pois ela é comparável à família do dragão. Precisa pedir informações sobre seus pais e o orfanato. A possível morte do velho reitor tem algo a ver com eles? As reflexões do garoto foram interrompidas por um aluno que apareceu ao seu lado. Eles eram liderados por Lowe, que perguntou se o garoto estava bem. Ele respondeu que estava bem. Os alunos de Qingbei foram atacados descaradamente na frente de todos. Portanto, a garota vai relatar o fato ao diretor imediatamente. Ele não deixará isso passar impune. O herói perguntou em que nível de cultivo ela estava atualmente. Ele se dirigiu a ela simplesmente pelo primeiro nome, de modo que os outros ficaram surpresos. A própria garota estava confusa, então pediu que os outros levassem o corpo de volta e o examinassem minuciosamente. Os rapazes o fizeram imediatamente. Lowe pediu a Shu-Han que não a chamasse assim na frente dos outros. O herói concordou. Ele a chamaria assim quando estivessem sozinhos. A garota apenas olhou para ele com vergonha.
mas ela não respondeu à pergunta do rapaz. Lowe disse que o nível de cultivo dela era o mesmo que o dele. De acordo com o sistema de cultivo comum, ele é emprestado para estar no nível de refinamento espiritual. Mas sem a pílula do Dao Celestial que ele lhe deu na caverna Jingxi, seu progresso não seria nem de longe tão rápido. O rapaz perguntou o que ela queria dizer. Ela o informou que havia rumores de que ela estava seguindo um sistema de cultivo diferente. Shu Han não esperava por isso. Como isso era possível, porque ela estava praticando um sistema diferente. A garota ficou um pouco confusa e perguntou o que ele queria dela. O herói agarrou sua mão e pediu que ela o acompanhasse. Ao longo do caminho, a garota perguntou persistentemente o que ele estava fazendo. Ela se perguntava para onde ele não estava voando. Os alunos viram que era Lowe que estava se perguntando quem estava segurando sua mão. Sim, é Shu Han, que fez um grande avanço na batalha por uma nova vida. O cara legal imediatamente leva a garota para o dormitório, e não tem medo de que os alunos mais velhos vejam e fiquem loucos. Perto da entrada do dormitório, Lian Shu estava conversando com Rui. Ele disse à garota que seu irmão não estava lá, mas que também estava procurando por ele. De repente, ele e a garota apareceram perto deles. Rui disse imediatamente que hoje ela quer desafiá-lo para vingar seu pai, mas o herói simplesmente passou por ela e disse que tudo ficaria para depois. O camarada apontou que seu irmão em abril é o número 1 da academia e já está em seu dormitório. Lowe observou que ela sabe muito bem que Shu Han tem bons sentimentos por ela. Embora ela também tenha uma familiaridade inexplicável com ele, é tudo muito rápido. O herói simplesmente disse a ela para se sentar. Ele se dirigiu até ela. A garota ficou confusa, pois pensou que ele fosse fazer algo estranho com ela. Mas o cara simplesmente foi até ela e usou seu poder. Se ela não se mexesse, tudo seria rápido e bem feito. Depois de um tempo, a garota pôde exalar um suspiro de alívio. Shu Han relatou que tudo isso não era normal. Ele não entendia quem faria isso. E também o que ele estava conseguindo com tudo isso. Lowe perguntou o que havia acontecido com ele. Guy perguntou se ela sabia o que estava praticando agora. Ela disse que não sabia exatamente, só sabia que estava praticando o sistema Xianfa. O professor disse que esse sistema era praticado vários níveis acima do sistema de prática atual, e que essa era a chance dela. A heroína entendeu que isso era verdade. Mas esse chamado sistema de prática é o sistema de prática dos clãs imortais, e dos imortais dos inúmeros clãs dos tempos antigos. Ele era diferente do sistema de cultivo básico comum, usado pelos clãs das miríades atualmente. Ele é caracterizado pela ausência de reinos separados e leva diretamente ao grande Dao. No sistema de cultivo básico, há reinos centrais como o fim da multidão e o refinamento espiritual. Se alguém não tiver talento suficiente, talvez não faça nenhum progresso nesta vida. Já a prática dos clãs imortais é uma progressão contínua, sem nenhum obstáculo, até o estágio de espírito divino. O método básico de cultivo é apenas um reino intermediário. Ele já leva a 99% de morte para um cultivador. Esse sistema de prática que leva diretamente ao estágio de espírito divino é a inveja dos cultivadores de uma miríade de clãs. Essa é a causa principal da prosperidade dos clãs imortais na média dos clãs de miríades dos tempos antigos. De acordo com sua vida passada, Lowe sempre praticou o sistema básico de treinamento. Por que agora ela mudou repentinamente para o sistema de prática dos clãs imortais? Foi por causa de seu renascimento ou havia alguém por trás de tudo isso? De repente, a garota disse que Shu Han nunca lhe respondeu. Por que ele a enviou ao templo Qibao nas montanhas Funyu naquela época? E por que ele sabia que haveria uma armadura de batalha lá? O herói informa a ela que contará a ela sobre isso mais tarde. Ele pede permissão para investigar o sistema de prática dos clãs imortais em seu corpo mais uma vez. Para ter certeza de que ela está bem? Depois de dizer isso, o herói usou seu poder novamente. A garota continuou dizendo o que ele achava que poderia lhe contar tudo agora. Por causa da herança imortal que ela recebeu no Templo dos Sete Tesouros na montanha, juntamente com a armadura de batalha. O protagonista perguntou o que ela quis dizer com isso. Ele estava confuso. Lowe queria dizer algo a ele, mas Shu Han pediu para deixá-lo pensar um pouco. Ele tem certeza de que no período inicial da recuperação da energia espiritual na vida passada, no Templo Qibao nas montanhas Funyu, apenas um artefato que viola as leis da natureza apareceu, e sua armadura de batalha, e não havia a chamada transmissão Sanfa. Deve-se saber que as pessoas do clã imortal são extremamente orgulhosas de suas poucas raças, e não podem transmitir o Dao a outras raças. Mais importante ainda, o sistema de prática imortal do clã imortal impõe exigências extremas e perversas ao talento. Como todos os imortais são espíritos imortais,
Aqueles que conseguem obter a herança imortal geralmente possuem um físico excepcional. Será que pode ser uma mera coincidência? Logo, o cara percebeu que não era coincidência alguma. Portanto, ele pegou Luo Yi e propôs que fossem juntos ao templo Qingbao no Monte Funil.